seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Bom, Oeste com Elas entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio a advogada Jamile Venceslau, especialista em defesa do homem e prevenção de falsas acusações. Bom dia, doutora, tudo bem? Legal recebê-la. Prazer é todo meu, prazer, Adriana, Guta, Paula, estar aqui ao lado dessas grandes mulheres. Ah, valeu. E você, mais uma aqui, então, completando o time, conta pra gente quais são os principais casos em que os homens são vítimas de falsas acusações, que têm dificuldade de se defender, porque aí confirma pra mim, geralmente uma acusação da mulher já sai meio como que mais acreditado, o homem já sai mais desacreditado de uma acusação, devido ao histórico todo do país? O homem ele já entra quando ele é acusado de uma falsa acusação, e aqui lembrando, falsa acusação, tá? Até porque se nós estamos falando de um crime de abuso sexual, de estupro, é uma acusação muito séria e ela tem que ser levada a sério, né? Independente da situação. No entanto, quando nós estamos a tratar de uma falsa acusação, e essa é a minha especialidade, o homem ele já entra num processo criminal, no inquérito policial, já perdendo. Porque nós temos jurisprudência, entendimento em que a palavra da mulher ela tem uma força muito grande no Brasil, né? E um exemplo muito claro que bombou as redes sociais, e eu sou péssima de nome, tá? Mas é um caso de um ex-BBB. Eu vi recentemente. Você viu? Vi. Aqui não estou falando de disse-me disse. Como foi ela o caso? realmente... O que aconteceu? Ela foi nas redes sociais, vou voltar um pouquinho para lembrar o nome das partes. É o ex-BBB Antônio Rafaschi, mais ou menos assim o nome dele, né? Tá com os seguidores, com certeza já vai atualizar aí. Já vão falar pra gente no chat, porque circularam cortes, né, de cenas deles na casa. E aí... Ela é uma influenciadora, eu não vou lembrar exatamente o nome dela, mas Tudo só bem. pesquisando Antônio Rafaschi, ex-BBB, você já vai verificar o caso na íntegra. Então ela foi nas redes sociais dela, se não me falta de memória, foi no canal do YouTube, e ela falou que teria sido abusada sexualmente. Opa! Só que ela trouxe informações, na minha visão, ela foi muito esperta, porque ela não falou o nome da pessoa. No entanto, ela trouxe informações que os seguidores dela apontaram quem era, né? Foi algo muito direto. O que aconteceu? Houve um inquérito policial, ele realmente foi acusado, né? Ele respondeu e foi absolvido. Só que o que aconteceu? Depois de tudo isso, depois de todo o estresse, depois de ele ter provado a inocência dele, que não aconteceu os fatos que ela tinha narrado querendo ou não, as redes sociais é nível nacional. Sim. E aí ela foi lá e divulgou novamente, dizendo que ela no passado teria sido abusada, narrando exatamente os mesmos fatos. O que a defesa dele falou? Disse, não, agora é crime de calúnia. Fez uma queixa-crime, né? Ela foi denunciada por calúnia e foi condenada agora recentemente, tanto é que isso saiu em vários sites, a condenação dela. E aí, na minha visão, isso é baseado nesse tema da falsa acusação, é um exemplo muito claro. Caso clássico, né? Clássico, porque ela chegou a ser condenada por espalhar uma notícia falsa. E essa reparação é muito importante, né? Porque esse crime da calúnia é terrível. Por mais que aconteça essa reparação, muita gente vai sempre olhar para ele e ver aquela marca, né? Não tem como voltar atrás. É algo que fica para sempre na vida da pessoa. Então, a reparação, por mais que não seja perfeita, total e completa, ela é essencial até como exemplo para próximos casos, né? E para que um pouco de justiça seja feita depois de destruírem o rapaz. Você falou essa palavra, a questão da reparação. Um exemplo muito claro, caso do Daniel Alves, recente, né? Ele acabou sendo absolvido. No entanto, o que ele perdeu ao longo desses 2 anos? Ele foi preso, né? Teve todo um contexto na imagem dele, mas provavelmente para resgatar, e eu ainda vou mais longe e mais no passado, que seria o caso do Neymar. Vocês lembram do caso do Neymar? Ele só não foi processado porque tinha vídeo comprovando, senão ele Gente, estava que acabado. sorte aquele vídeo que ficou tão claro, né? A menina atacando ele. Paula, você foi
contundente agora. E aí, todo mundo que está me assistindo, imagina se não tivessem essas imagens. E quem filmou? Foi o próprio Neymar que tinha posto aquele celular lá? Pois então, já faz tanto tempo. Eu também não lembro, mas não, foi ela. Foi ela. Ah, ela queria simular Qual algo ali. foi a ideia? Ela pegou um trecho das imagens, ou seja, uma imagem... eu vou colocar aqui... Não sei se eu posso falar se foi adulterada, mas foi cortada, porque adulterado é uma palavra muito forte, né? Mas foi cortada, né? editado, e ela acabou enviando essa imagem para a polícia, uma imagem cortada. Somente depois que veio a imagem na íntegra. Ela pôs para filmar porque ela ia simular que estava apanhando então, dele. É isso que me chamou muita atenção, porque assim, quando nós estamos falando de falsa acusação, e a gente não pode desacreditar as reais vítimas. E é isso que eu vou utilizar uma palavra muito forte, que eu odeio a falsa acusação, sabe? É muito baixo, né? Muito baixo. Nesse caso do Neymar, a pessoa saiu do Brasil, foi para um outro país, com certeza com a intenção de fazer algum ato sexual, e em um momento de encontro das partes, ela começa a gravar, ela deixa escondido, ele não tinha ciência, e ela começou a gravar as imagens. Né? Então, assim, é algo muito interessante porque ele foi acusado, também uma acusação muito forte, que foi abuso sexual, para não falar aquela outra, né? Estupro, né? Que é muito forte, é um dos crimes mais graves. E que estupro não precisa ter penetração, muita gente acha que não né? Precisa, na nossa lei. Não precisa, porque para você praticar o estupro, é uma palavra tão forte que eu, que sou especialista em crimes sexuais, eu ainda fico meio, quando a gente está falando assim com a população. Você precisaria ter realizado o ato sexual, que não precisa ocorrer a penetração, e aqui um exemplo, o sexo oral, né, com grave ameaça ou com a violência, propriamente dita. Né? Então, assim, o caso do Neymar é um caso que chocou todo mundo e todos vão lembrar que realmente se tratava de uma falsa acusação. Agora, imagina se o Neymar é acusado, ela mostra só o vídeo editado, ninguém percebe, ele sai como, né, um agressor, acaba a carreira dele no futebol, na vida pessoal, para sempre, pode entrar numa depressão, não conseguir mais se posicionar socialmente, né, também no trabalho. Pois então, acaba com a vida de uma pessoa, é muita maldade. E o que ela queria, provavelmente, no fundo, era dinheiro, no fim, né? Porque são pessoas muito ricas, né, o caso desses jogadores. Eu fui agora recentemente para o Rio de Janeiro e algo me chamou a atenção de uma fala de uma pessoa de lá, e ele disse assim: Jamile, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Quem está nos assistindo, fala aqui nos comentários para ver se isso realmente é verdade, porque isso, eu não duvido mais de nada, Adriano, não duvido mais de nada. Ele falou para mim que existem agências de pessoas que ficam caçando famosos, justamente para fazer um tipo de acusação. Caça-níqueis, né? Tipo, gente, eu não acredito. Vou dar um golpe, é um golpe. Pois então. Sim, eu acredito, sim. Muito, não pouco. Inacreditável. Tem outros casos que a gente estava falando? O que a gente pode comentar sobre? O mais recente, que explodiu na mídia, né? Do Danilo Gentili em relação ao Evandro Mesquita. O Otávio Mesquita, né? Otávio Mesquita e a Juliana. O que você tem para falar sobre isso? Foi estupro mesmo? Não. 9 anos depois, ela teria ainda direito de denunciar? Como que funciona esse caso? Sim, no caso do estupro, nós temos uma lei que realmente ela protege as mulheres. Hoje as mulheres não podem dizer que existem leis que as beneficiam. Um exemplo disso é o estupro, que no caso dela seria uma prescrição aí de 20 anos, então ela está no tempo hábil ainda de fazer essa representação. No caso dela, ela fez a denúncia direto no Ministério Público pelas informações que eu tive, tá? Então ela não registrou o BO, ela fez a denúncia direto no Ministério Público e isso pode acontecer sem nenhum problema. Na minha visão de advogado, especialista em crimes sexuais, ali não teve estupro. Por quê? Simples. Não teve grave ameaça e muito menos violência física, para que um abuso teria sido praticado. Então ali não tem estupro. Tá? Não sei dizer, porque eu não tenho acesso ao inquérito policial. Primeiro, que eu não sei se já foi instaurado um inquérito policial. Tá? E se foi, eu não tenho acesso ao inquérito para saber se foi tipificado com estupro, que eu acho isso um absurdo. Porque às vezes a mídia, você sabe que ela aumenta.
Mas né? a acusação é essa mesmo. De estupro mesmo. De estupro. Né? Porque ali não tem estupro. Não tem estupro. Pelo menos por parte dela. Ela disse que ela foi perceber depois de um tempo, vendo as imagens e conversando com pessoas, que o que ela passou foi um estupro, uma violência sexual. Porque para configurar um estupro, teria tido, por exemplo, você fica parada aqui, senão eu vou... Um exemplo, a força, né? A força, teria que ser a força. Senão eu vou fazer alguma coisa com a tua família. Ou então fica aqui parada... porque eu tô com a arma aqui, uma arma branca, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele pega ela um pouco à força, assim, brincando na cabeça dele, e ele faz gestos, né, movimentações que simulam um momento sexual. Tanto que tá aqui na nossa tela, entre aspas, o que ele mesmo disse, o Mesquita. O que antes podia ser brincadeira, hoje é crime. E ele ainda diz que está aprendendo, porque para ele foi brincadeira. Como ele sempre fez, está no histórico do Mesquita. Teve uma fala do Danilo... Duas coisas que me chamaram a atenção na fala do Danilo. Primeiro, ele falou que naquele momento da brincadeira em si, ele falou que não participou dos bastidores, onde eles ensaiaram, né? E quando ele foi para o momento-chave, ele viu a brincadeira. Então, na visão dele, ele disse, eu acho que eles ensaiaram, tá tudo ok. E no olhar dele, ele não viu assédio. Ele não viu nada demais. Uma segunda coisa que me chamou muito a atenção, a fala do Danilo, logo no início, é que ele diz assim, mais ou menos assim, tá? Eu não vou saber exatamente a transcrição. Graças a Deus que eu nunca reagi às brincadeiras de Juliana. Porque a Juliana, por várias vezes, eu também... Essa palavra, né? São vários casos, né, gente? Ela tinha uma brincadeira de enfiar o dedo na parte íntima. Estão falando isso aqui no chat. Isso. A Juliana fazia o mesmo com gente. Porque eu não quero falar a palavra, todo mundo sabe. Enfiar o dedo, brincadeira sem graça. Sim, enfiar passando o mão dedo, nas partes íntimas do rapaz. Não, pior que é enfiar o dedo mesmo. Sim. Rodou a internet essa imagem dela enfiando o dedo na parte íntima do Danilo. Danilo de costas, e ela vai lá e enfia mesmo o dedo. E não foi só uma vez, de acordo com a fala do Danilo, foram várias vezes. E ele disse assim, que é isso que me chamou a atenção. Graças a Deus, mas eu não sei se eu utilizo Deus, mas sabe aquela coisa assim, ai meu Deus. Sim, um alívio. Um alívio que eu não reagi às brincadeiras dela, porque se eu tivesse reagido, com certeza estaria eu agora sendo acusado. E também aqui no chat o pessoal lembrando, preciso correr porque o nosso tempo está quase se esgotando, a gente quer falar mais temas, queria que você comentasse um pouquinho de Ana Hickman também e Alexandre Correia. Meu namorado foi acusado pela ex de uma denúncia falsa, faz 1 ano que está lutando que lutou contra isso, faleceu semana passada sem conseguir se livrar dessa situação. A namorada do meu filho deu um tapa na cara dele, rasgou a camisa dele porque ele cumprimentou uma amiga numa festa. Ainda bem que ele não revidou, porque senão seria enquadrado na lei Maria da Penha. Também tem a lei Maria da Penha para a parte de homens, a gente vê muito em separações, mulheres magoadas falando mal do pai para o filho. Claro que acontece do outro lado também. Estamos aqui com uma advogada que traz temas especializados em injustiças contra homens. A alienação parental acontece muito com os homens. Sim, né? Eu achei interessante que tu falando, dando exemplos das pessoas que estão nos assistindo, e a outra com um olhar assim... Eu não acredito que isso está acontecendo. É sempre as minhas caras. Sou bem expressiva. É espantoso mesmo. Infelizmente, é o que está acontecendo. A Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010, vai completar 15 anos, se me falta memória, 15 anos agora em agosto. E, inclusive, nós vamos ter um ato agora, dia 25, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, justamente contra a revogação da Lei de Alienação Parental. Primeiro, antes de falar de revogação, porque senão as pessoas que estão nos assistindo, o que é alienação? Né? A alienação parental é qualquer ato psicológico, qualquer ato que você faça para intervir, para inserir mensagens, palavras na mente dessa criança. E eu considero, isso aqui foi uma distinção que eu classifiquei da seguinte forma: existe a alienação parental indireta e a alienação parental direta. Eu dei uma definição meio que didática para o pessoal, mas ela é um pouco até mais longa. A alienação parental indireta, que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, e até vocês, eu acho que já ouviu ou já viu acontecendo. Um exemplo, tá aquela rodinha de final de semana da família, o filho tá brincando ali do lado, ou o sobrinho tá brincando ali do lado, e aí começa o momento de detonação do ex. A alienação parental indireta. E aí a criança está ouvindo, cresce ouvindo aquilo, ou seja, a mãe não teve a intenção de olhar para a criança e dizer assim, teu pai
não presta, ó, ele nos abandonou, ou ele não está pagando a pensão porque ele é um homem safado, um homem sem vergonha, desculpa. Mas são assim que falam, né? Não, seu pai não presta, seu pai não paga a conta, seu pai sempre me traiu, seu pai é mau caráter, ele é do mal, ele é uma má pessoa. A criança que está formando opinião começa a acreditar, porque ele convive mais com a mãe nesse caso, né? E aí como é que fica? Que é uma burrice, né? Porque nada como você ter um filho amado pelo pai, o seu problema com ele é outra coisa. Agora, preserva ali a imagem para ter um bom relacionamento do seu filho com o pai. Isso mesmo. E nesse caso aqui, sempre quando a gente fala de alienação parental, as pessoas imaginam da pessoa já indo direto à criança. Esse daí é o indireto que eu falei e é o que mais acontece, tá? Se vocês me permitirem, deixa aqui nos comentários se isso realmente acontece ou eu estou falando abobrinha aqui, né? E também tem a direta. A direta eu acho que vocês já imaginam. Eu gravei até um videozinho lá no meu Instagram já faz um tempo, onde a criança, ela estava almoçando, não queria almoçar, e aí a mãe começa a falar para a criança, teve um contextozinho antes, e a mãe começa a falar para a criança, e diz assim, ó, tu não tá comendo, tá com saudade do teu pai, mas a gente tá aqui porque ele abandonou a gente, ele tá com outra família, ele tá lá, sabe? E aí vem aquela tua fala, Adriana, isso não tem a ver com a criança. Houve a separação. Gente, o que a criança tem a ver? A criança, ela vai crescer, por mais que você pense que não, ela vai crescer, vai começar a ter ódio do pai, ódio da família paterna, e isso vai gerar um trauma inacreditável na vida dessa criança. Sim. Nós temos casos, Adriana, no escritório, onde eu acabei criando um processo chamado processo de reaproximação, que é quando o adolescente, ou seja, chegou na fase de alienação parental arraizada, em que o adolescente tem tanta raiva, tem tanto ódio do pai por causa de alienações ao longo do tempo, que ela não quer, ou ele não quer, ter acesso mais ao pai. Ponto, não quer. E aí, nesse caso, a gente entra com a ação de reaproximação para fazer com que esse adolescente seja tratado e haja uma reaproximação por meio de profissionais da psicologia. Né? Então, é uma situação muito séria e, infelizmente, alguns genitores não estão observando essa situação. O outro reflexo de toda essa discussão nossa aqui são os homens morrendo de medo de se relacionar, de falar oi para uma menina, de encostar no lugar errado. Aqui já falando, eu não paquero mais o Guaru, só me relaciono com amigas que já conheço. Tenho uma filha de 19 anos e por causa do que a mãe falou de mim, minha filha não fala comigo. Parabéns pelo comentário da doutora. As leis estão partindo do princípio que masculinidade é perfil de criminoso. E outros aqui também, minha filha falava isso mesmo, a mãe da minha filha falava isso mesmo. Ela tem outra mulher, ele não gosta de você. Bem, nós vamos ter um evento agora no dia 25 de abril, na sexta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contra projetos que visa revogar a lei de alienação parental. Creio que o ex-Ana Hickman, Alexandre Corrêa, também estará presente, né? Porque na visão não só da minha pessoa, mas de outras pessoas que lidam com o direito de família, entendemos que ele realmente sofreu alienação parental, alienações ao longo desse período aí. E nós estamos falando muito de alienação e eu lembrei de um caso que eu queria fechar minha fala, se você me permitir, com o caso do Cauã Raymond e a Grazi. A Grazi, né? nossa fera. Eu vou utilizar como exemplo de um casal que conseguiram separar as suas ideologias, seus pensamentos um contra o outro, colocar de lado e colocar a criança em primeiro lugar. Então, eu quero utilizar esse exemplo e parabenizá-los e fazer com que você, que está nos assistindo, entenda que o pior veneno que pode existir pós-separação é a alienação parental. Tenta deixar a criança de fora, né, o máximo possível para ela crescer saudável, sem tantas complicações, né, distúrbios, questões psicológicas. A gente sabe que não é fácil uma separação, mas realmente é tão bonito quando a gente vê, né, alguém terminando em paz, com maturidade, ficando amigo, já que tiveram um filho juntos, mas o Cauã, né, depois ele teve um relacionamento com aquela Mariana Goldfarb, ela disse que ele era tóxico, outro dia ela não a perde própria... a oportunidade de falar isso. Quando ela tá um pouquinho embaixo, ela vai lá e solta mais uma. Aí a própria Grazi postou uma indireta do patriarcado, não sei o quê, tá aquela coisa. Vamos acompanhando, mas é importante trazer essa voz. Eu deixo um convite para a Jamile voltar aqui. Hoje aconteceu a morte do Papa, o programa foi todo diferente, meio corrido, mas se você topar voltar, vamos falar com bastante calma, por mais tempo, avaliando essa situação. Porque eu acho que é um tema que deve ser tratado, são as consequências das falsas acusações.
que isso atinge diretamente as mulheres. Exatamente. A própria mulher, né? Tira a credibilidade de assunto, de casos reais, né? Sim, sim. Isso. Eu acho que numa próxima oportunidade a Jamile vai poder falar pra gente como que ela identifica que esse homem tá falando a verdade. Sim. Como é que Existem você caminhos. aceita as causas. Boa, Existem esse é o ponto. Fiquem ligados As na próxima provas, participação. As provas, o que o juiz leva em consideração, se os juízes são imparciais nessa avaliação, né? Muito importante. Um beijo carinhoso, Jamile Venceslau. Doutora, valeu pela participação. Boa semana. Eu que agradeço. Imagina, uma querida de um sorriso lindo. Tem as redes sociais da doutora Jamile, sempre bem ativa por lá, né? Postando vídeos. Inclusive, tá na isso que a Guta falou, eu já gravei um vídeo hoje de manhã e já está disponível justamente com dicas quando o homem sofre uma falsa acusação. Eba, olha que feliz coincidência. De abuso, no caso, né? Como ele vai fazer para se defender. É muito importante, conteúdos que podem ajudar muito, né, muitas pessoas com relação a um tema tão delicado na vida. Valeu por hoje, um beijo grande. Sábado é dia de rock, bebê. Tem show dos Inocentes do INSS com patrocínio dos Correios do Amor. Gugu Dadá e sua banda Mal Encarada vão te ajudar a entender como esse novo escândalo é bom para a sua saúde. Não perca a esperança, não perca a paciência, não perca o Outra Coisa. É às 8 da noite no Canal da Oeste e nem precisa de senha. Muito obrigada pela companhia. Estamos de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, ao vivo também no X. Deixa seu like aqui, dê uma força pra gente. E olha, agora, às 10h26, a gente está de olho aqui no julgamento. A qualquer momento, cortamos pro ao vivo e acompanhamos mais alguns trechos. Mas Oeste com Elas recebe uma participação pra lá de especial. Ajeitem-se nas cadeiras, aumentem o som, porque ele atendeu ao nosso convite. Jornalista dos poucos que ainda restam, escritor de diversos livros de sucesso, autor da peça de teatro O Controle, colunista da revista Oeste e roteirista, apresentador do programa Outra Coisa aqui da Oeste. Seja bem-vindo, meu parceiro querido, Guilherme Fiuza. Bem-vindo ao Oeste com Elas. Parabéns por esse 1 ano de sucesso do programa. Bom dia! Parabéns, Adriana Reis, para nós, né? Bom dia, bom dia a você, bom dia a toda a sua audiência. Ô, Fiuza, parabéns pra gente também, me sinto um pouco parte do programa, um pouco ou muito, né, se me permite essa honra. O programa Outra Coisa, pessoal, vai ao ar todos os sábados às 8 da noite aqui no YouTube da Revista Oeste, com o Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados incríveis. Eu já tive o imenso prazer de fazer parte dessa bancada muito especial e me dou a honra, sim, de sentir parte dessa turma diferenciada. O programa completou 1 ano nesse último fim de semana. Fiuza, qual balanço você faz desse período? Conta pra gente. Muita risada e muito tema sério também. Adri, você sabe que sobreviver a uma traição não é fácil, né? Eu não sei do que você está falando. Eu tentei, vou fazer revelações aqui no seu programa. Opa, boemba! Eu tentei suborno, eu tentei chantagem, eu tentei ameaça, mas não teve jeito. Perdemos a Adriana Reis, perdemos nada, né? Foi, de fato, uma concatenação bacana, porque a gente fez Outra Coisa, você estava até o final do ano passado, e aí, digamos que dali você veio para essa atração maravilhosa que surgiu na Oeste, que é o Oeste com Elas, que é um programa que tem a leveza da manhã, mas que é quente também, como a gente está vendo hoje. E esse balanço de 1 ano, eu acho que é principalmente aquilo, a gente sempre experimentando dentro desse ambiente da Oeste, que é muito livre, né? E então tivemos a ideia de fazer esse programa, foi uma ideia do Jairo Leal, diretor executivo da Oeste, que ele queria trazer, combater o baixo astral do fim de semana, né? Assim, de certa forma, a audiência se ressentindo, né, de atrações que enfim, né, preparassem para um início de semana mais legal, mais positivo. Assim surgiu a ideia, e aí a gente foi para o Sabadão, onde, né, sabadão à noite, tudo pode acontecer, e a gente foi tentando, um dos primeiros quadros assim, que eu considero definidor da identidade do programa, se chamava Imprensa é a Maior Diversão.
foi uma criação a partir da ideia do cinema é a maior diversão, né? Então, imprensa é a maior diversão, claro, já contendo muita ironia, por conta dessa degeneração da imprensa em geral. E aí a gente começou quase que satirizando a sátira que já vinha pronta, né? Que é dessa imprensa que nos rodeia, digamos assim, que trata esses assuntos escabrosos todos aí com sinal trocado, né? Então a gente, enfim, né, falando de um sistema de poder que se impõe na brutalidade fantasiado de bondade, né? E essa imprensa fica aí tentando legitimar essa fantasia de bondade. E aí lá a gente começou a mostrar a maior diversão, o ridículo, né? Aqueles jornalistas tentando achar um jeito de dizer que inflação é bom, que a inflação subiu, mas está sob controle, aquela vergonha toda. E aí, né, Adri, a gente foi rumando ali para assumir inteiramente o escracho, que foi criar a paródia, né? Então, a partir de um certo momento, teve uma semana lá que eu propus e todos vocês irresponsavelmente embarcaram, que era botar uns óculos escuros de noite, mudar o nosso nome, né, fazer o personagem e fingir que a gente é parte dessa imprensa desfigurada, né? E aí a gente teve momentos aí muito fortes, eu acho, no programa, como você disse, né? A crítica sempre foi séria, mas a gente usando o humor e a leveza, porque tá chata, discurseira também. E a gente teve grandes momentos, teve o atentado contra o Trump, né? Que a imprensa ficou tentando fingir que não era um atentado, né? Aquelas palavras que a gente nunca mais vai esquecer, porque outra coisa entrou no ar no dia 13 de julho de 2024, cerca de 10 minutos, 15 minutos, algo assim, depois do atentado. Então a gente ali virou um programa muito, muito quente, né, muito noticioso, mas ali a gente já via essa tentativa da imprensa, aquela célebre manchete do Globo, né, Trump caiu do palco, e depois supostos sons de tiros na Pensilvânia, uma ginástica ridícula, né? Eles chegaram a acreditar que iam conseguir fingir que não houve um atentado. E é esse o modus operandi, né, lamentável dessa imprensa, e acho que é isso que a gente tem feito aí, né, nesse um ano. A gente faz essa paródia e a gente fala, realmente, né, o Trump... Aí eu fiz uma crônica, né, toda em cima disso, né, breaking news, parece que alguém caiu de algum lugar na Pensilvânia, e aí dessa maneira a gente veio construindo essa crítica, que com base na sátira rasgada, assim, e eu acho que o público tá gostando, e a ideia inicial do Jairo, né, de trazer uma leveza, tem muitos comentários, né, Adri, lá no programa a gente recebe, né, poxa, estou conseguindo rir, né, apesar desse sufoco todo, então acho que a gente tem cumprido o que prometeu. Olha, Fios, eu não sei exatamente do que você está falando, eu não entendo a sua linguagem enquanto jornalista. Donald Trump realmente, né, passou por aquele susto, um ataque de mosquitos, não se sabe ainda hoje o que aconteceu, exageraram a situação. A democracia aqui no Brasil foi salva pelo atual governo e as redes sociais, sim, devem ser reguladas, não podem ser terra de ninguém. Porque justamente, né, o Fiuza, pessoal, é o roteirista do programa, ele escreve textos e roteiros incríveis, muito inteligentes, divertidos, a la Fiuza mesmo, né, que a gente sabe que são sempre diferenciados e incopiáveis. Agora, muita gente vê os apresentadores e convidados da Outra Coisa, às vezes, usando óculos escuros e pergunta, né, o que é isso? Será que a gente pode revelar? É uma curiosidade que só quem assiste fica por dentro. Hein? Tá com saudade da Dani Linda? Ha! Pessoal aqui no chat falando, o Fiuza é incrível. Tinha umas mensagens aqui que eu queria ler e me perdi. Dri de óculos escuros é epic. Pois é, falaram o Fiuza, o craque, Fiuza o magnífico, Fiuza é craque. Eu concordo totalmente, Fiuza. Dri,
Pois é, os óculos escuros, eu não sei por quê. Na verdade, um dia eu cheguei lá com os óculos e falei, a ideia era a gente se desfigurar mesmo, né? Óculos escuros à noite, com o nome fantasia, né? A gente fez algumas homenagens, né, nos nossos nomes. Às vezes a gente satiriza a gente mesmo, né? Na edição desse sábado que passou agora, o personagem da Nívia era Guilhermina Feiura, que era uma paródia do meu próprio nome, né? Guilhermina Feiura, jornalista prolixa, que também era uma autoironia, porque todos sabem que a concisão não é o meu forte, né? E o seu público também está agora sentindo isso. Então a gente vai satirizando tudo, inclusive a nós mesmos, e de fato a gente chega nesse lugar, né? Você vê a questão da política do Vaticano, né, que agora, com a morte do Papa Francisco, dentro de uma situação de luto, claro, a nossa responsabilidade, né, fazer essa avaliação do que foi esse ciclo do Vaticano sob o Papa Francisco. E nós, no Outra Coisa, também entramos nesse tipo de assunto, porque nós vimos, por exemplo, né, qual era ali a política em relação a determinados regimes, ao próprio Brasil, né, porque foram 12 anos de papado. Então, no início do papado do Papa Francisco, ele esteve no Brasil, e quando houve o impeachment da Dilma Rousseff, ele se manifestou de forma a reprovar aquilo que estava acontecendo. Ele disse que era muito triste o que estava acontecendo, inclusive cancelou uma visita ao Brasil. Foi. Esse tipo de tomada de posição que a gente acha, no mínimo, exótico, né? A gente teve que... Fiuza, vou ter que te cortar aqui. Estou recebendo mensagens de que o advogado do Felipe Martins está falando ao vivo nesse momento. Querem pegar a íntegra inteira, que ele está explicando o caso todo. Por favor, vamos ficar em contato. Volta para conversar com a gente. Parabéns por esse ano de programa. Estamos prontos para acompanhar os próximos dias, os próximos sábados. Um beijo enorme, eu te adoro. E vem aqui comentar outros temas com a gente. Por favor, tá feito o convite. Corre lá, bom trabalho, Adriana. Pra gente, sei que você vai seguir acompanhando conosco também. (8 de janeiro de 2023). Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Oeste com Elas, entrevista, tema fundamental para o nosso país, educação. A gente recebe aqui no telão a professora Ana Maria Camargo. Bem-vinda, professora, que legal recebê-la, poder conversar com a senhora um pouquinho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula. Marina, querida, bom dia, audiência do Oeste com Elas. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso, né, Marina? Vamos nessa? Muitos assuntos para a gente tratar. Bom, Ana Maria é uma craque aqui em educação.
me ensinou muito a respeito, então agradeço muito. Do que eu sei do tema, muito veio pela sua ajuda. E eu queria começar aqui te perguntando sobre o PNE, né? A gente está aí prestes, acabou de sair uma reportagem mostrando que cerca de 2/3 da meta do último PNE de alfabetização, realmente da qualidade de educação dos nossos alunos, não foram alcançadas. E a gente está prestes aí a lançar um novo programa com metas que me parecem muito piores do que as anteriores, né, muito mais abertas, a gente, mais uma vez, correndo um risco aí de perder mais uma década no que se refere à educação do Brasil. Então, eu queria que você nos alertasse aqui para o que a gente precisa ficar de olho, cobrar os parlamentares, quais os maiores riscos na sua visão? Sim, bom, em relação ao PNE passado, há poucas metas, né, naquele plano que realmente valeriam a pena a gente ter, pelas quais valeria a pena a gente ter lutado. A questão da alfabetização, que ficamos muito abaixo da meta, inclusive voltamos para números antes da pandemia. Mas quando eu falo que há poucos, é porque há algumas metas do PNE antigo que felizmente não foram atingidas, como a expectativa de se comprometer em 10 anos 10% do PIB com a educação. Lamentavelmente, essa meta está repetida. Há uma expectativa que no próximo decênio, até o 6º ano da vigência do próximo PNE, a gente já tenha comprometido cerca de 7% do PIB. E até o final do decênio, que sejam 10% do PIB. Eu costumo falar que o objetivo, claramente, o objetivo do sistema educacional brasileiro é o de formar analfabetos funcionais dependentes do Estado. Então, quanto mais a gente colocar dinheiro, a gente investir nesse que é o objetivo deles, pior. Sem falar que 10% do nosso PIB, eu gostaria muito de saber de onde eles vão tirar esses recursos, né? E em relação à piora que você mencionou, Mariana, sim, além de continuarmos tendo um plano em que poucas metas têm prazos, têm marcadores específicos que apontem conseguimos ou não conseguimos, e em nenhum momento no plano, nem nesse, nem no anterior, há qualquer expectativa de responsabilização de algum ente público pelo não atingimento daquela meta. Então, e eles são extremamente vagos, então eles falam de educação social, a qualidade social da educação. Então, não há uma definição. O que é qualidade social da educação? Aos poucos você vai lendo a descrição das metas, aí o que você vê é preciso atingir equidade na educação, e as pessoas que não têm conhecimento, não têm muito, não têm familiaridade com isso que a gente chama de cultura woke, acha que equidade é uma coisa bacana. Não é. Equidade significa, a maneira como ele se refere, equidade significa a imposição de uma redistribuição de oportunidades, de insumos, para se chegar a resultados iguais, né? Então, quando você força a uma redistribuição para atingir resultados iguais, isso nos remete claramente ao socialismo. No contexto da educação, como é que você pode equalizar resultados? Você sabe que há estudantes que se esforçam mais, outros que se esforçam menos, estudantes que têm mais talentos, outros que têm menos talentos. A questão socioeconômica tem um impacto muito forte, então isso também vai afetar o resultado dos estudantes. Quando eles falam que eles querem equalizar os resultados, a única coisa que a gente pode concluir é que não vai ter excelência nenhuma, eles vão nivelar por baixo. E aí, eles, nesse novo plano, além de dizer que há esse objetivo de equalizar resultados, eles incluem parâmetros que
sobre os quais que não se baseiam absolutamente em nenhuma evidência científica. Então, por exemplo, eles falam da questão da raça, da questão da etnia, então temos que fazer prevalecer a diversidade. A gente deveria se preocupar com que todas as crianças fossem alfabetizadas na idade certa. E a idade certa de alfabetização não é como eles dizem lá, aos 8 anos de idade, é no máximo até os 7. Então, eles falam lá, alfabetização até o final do segundo ano, quando deveria ser do primeiro. Nem isso eles estão conseguindo fazer. Então, o foco está completamente fora do que deveria ser neste Plano Nacional de Educação, mais ainda do que no anterior. Professora, bom dia. A minha pergunta é sobre a sua opinião sobre as cotas trans, né? Eu vi que recentemente foi aprovado em algumas universidades e eu queria saber a sua posição como especialista em educação. Eu sou contra cotas de qualquer jeito, as pessoas às vezes falam, cota para pessoas que são mais pobres. Eu acho que ali não deveria ser cota. Se você fornece uma educação básica de qualidade para todas as pessoas, ou seja, ao invés de você querer equalizar o resultado, você tenta diminuir as diferenças nas oportunidades que são dadas. Se você garante que todas as crianças estão alfabetizadas na idade certa, que elas estão alimentadas, e ainda assim você chega ao final da educação básica e tem aquele grupo de alunos, um grupo de alunos que se destaca, que tem talento, que tem vontade e não consegue, essas pessoas têm que ter bolsas. Cota significa um mínimo, não acho que tem que ter mínimo, Então, mesmo para a questão, para aquelas pessoas que têm problemas de nível socioeconômico mais baixo, algumas pessoas, as que merecerem, sim, elas devem ter bolsas. Aí a gente pode discutir, bolsa, empréstimo, enfim, essa é uma outra coisa. Mas cotas raciais, cotas quaisquer outras, né? Que as cotas raciais são dentro das cotas sociais, procurando respeitar o nível demográfico de cada lugar. Acho que isso está errado, isso não funciona. Se aquele princípio de todos terem uma boa educação básica for cumprido, não precisa de cota para raça. Muito menos cota para trans. Esses não entram nem dentro das cotas sociais. As cotas que o processo que foi aprovado na Unicamp, porque ele não é nem um subgrupo das cotas sociais, é uma coisa à parte. Sem falar que como é que você vai fazer a certificação de que aquela pessoa é trans, é só ela chegar lá e dizer. Isso é o que estão fazendo com as universidades brasileiras, e esse sistema de cotas trans parece a cereja do bolo, é uma completa desmoralização do objetivo das universidades para a sociedade. O objetivo da universidade é a busca pela verdade, é a promoção do saber. Então, se um dos efeitos da universidade é uma maior justiça social, perfeito, mas esse não pode ser o foco. O que estão fazendo com as universidades é a destruição, a total desmoralização do que a universidade deveria representar para a sociedade. Professora Ana Maria, queria saber sobre a importância da educação infantil. Ela precisa de um olhar especial? Porque quando a pessoa já é adolescente ou jovem, já passou por esse ensino básico, que pode ter deixado uma boa base ou uma base falha, que fica difícil, imagino, depois corrigir. Então, crianças que, formando suas ideias, são alimentadas com conteúdo woke, militância escolar, conteúdos indevidos. Como a senhora avalia a educação infantil no Brasil? A educação infantil no Brasil é paupérrima. Há essa questão ideológica, woke, cada vez mais forte, e isso, se houver algum momento de falar sobre um livro que eu escrevi, em julho será publicado, eu falo justamente sobre isso, como a escola woke
tem avançado na sociedade brasileira através dos documentos curriculares das políticas públicas no Brasil. Então, não sou eu que estou dizendo, é o governo que está determinando que seja assim, é o MEC que determina que seja assim. Além dessa questão woke, que está entrando na escola, a própria BNCC, a maneira como a BNCC trata a educação infantil é completamente fora do que a técnica, do que as evidências científicas já mostraram o que funciona para a pré-alfabetização. A educação infantil é a preparação para a alfabetização. Não é só brincar, e muito menos não é só falar com as crianças sobre a diferença entre sexo e gênero, como está previsto em documentos da Unesco, com a Unesco, com a qual o Brasil tem acordos. Então, é isso que está previsto que as escolas tratem, e brincadeiras, e falar sobre racismo. As crianças na educação infantil, elas devem ser preparadas para a alfabetização, que começa quando elas entram no primeiro ano, né, que a gente antigamente chamava alfabetização. Elas têm chegado despreparadas, e isso elas levam para o resto da vida. Quando eu falo que não há evidências científicas, ao contrário, há evidências científicas sobre os métodos, as abordagens que funcionam, né? E a capacitação, a formação docente no Brasil leva para outra direção. Então, é a abordagem socioconstrutivista, que já se provou que não funciona, pode funcionar para aquelas crianças que têm pais que são mais escolarizados, que têm livros em casa, mas para aquelas crianças que já vêm de um lar com deficiência socioeconômica, em que muitas vezes os pais são analfabetos, a mãe, que é a principal referência, é analfabeta. Se essa criança na educação infantil ela não for trabalhada, for preparada para a alfabetização, dificilmente ela será bem alfabetizada. É uma tragédia. São muitas preocupações, né? Professora, eu gostaria de agradecer demais a participação da senhora aqui em Oeste com Elas. Peço que volte, inclusive quando vier a São Paulo, venha aqui pessoalmente, por favor, que gostaríamos de conversar mais sobre temas diversos. Professora Ana Maria Camargo, um grande abraço. Marina Helena aqui também, põe a gente na aberta para a gente despedir da professora por aqui. Marina Helena também, que passou o contato da senhora para a gente, deixando um beijo aqui e esperando então a senhora para uma próxima. Um beijo, Ana. Quando vier São Paulo, nos avise. Quando vier São Paulo, nos avise. Boa quarta-feira. A gente que agradece. O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. Hora de curiosidades com Arthur Piva aqui em Oeste com Elas. Piva, saudade já de você, a gente passou uns dias sem se ver. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Marina. Bom dia, Paula. Bom dia, audiência. Eu tava morrendo de saudade também. E o que você separou pra gente nessa semana? Vamos falar de Papa? Vamos começar por ele? Vamos. Mas eu vou começar dizendo que o Papa tá vivo. Ai, Tem um Papa vivo, acredita? Qual? O nome dele é Pedro III, ele é Papa de uma dissidência da Igreja Católica que existe na Espanha. A cidade é... Ele está na cidade... Não, fica perto de Sevilha, é o Palmar de Troia. Esse cara se tornou... Essa igreja ela surgiu em 1978, quando um cara chamado Clemente decidiu se sagrar Papa.
Simples tipo assim. Alexandre de Moraes falando que ele é tudo. Mais ou menos por aí. Tipo Alexandre de Moraes falando Não dá que ideia, tudo. Piva, não dá ideia. Mas aconteceu. E o detalhe é que o cara que se sagrou papa lá atrás, ele recebeu a ordenação de um bispo legítimo da Igreja Católica. Por isso que ela conseguiu se tornar uma dissidência da Igreja. Desde 78 já existiram 3 papas deles, e teve um até que renunciou, como fez o Bento XVI, mas esse, quando renunciou, falou que tudo era uma fraude. Hoje, o papa deles é o Pedro III, que está ali dizendo que é papa, esse cara da foto, e pelas roupas até engana, não engana, não? Vestimenta pomposo. Não é? Agora, o Papa Francisco morreu de verdade. A gente sabe disso, é triste, mas existe um ritual para comprovar que ele está morto. Curioso, né? Como é? Antigamente, o ritual era bater no Papa Com um martelinho na testa. com um martelinho na Tava testa. ouvindo. E se Cada tivesse tradição, vivo? né? Acho que morria. Né? Não, mas está certo. São ritos, né, são da ritos. Igreja Católica que se seguem por anos e anos. Mas isso acabou em 63. A partir de 63, que foi o João 23, já não teve mais esse ritual. O Carberlengo, que é aquele cara que eu falei uma vez que é vice do Papa, vai até o aposento papal, o corpo do Papa está lá, e ele chama o nome do Papa 3 vezes. O Papa, evidentemente, não responde, e aí ele é declarado morto oficialmente, e começam os ritos de funeral dele. O primeiro é quebrar o anel. O anel do pescador, que chama? O anel do pescador, que é uma referência a Pedro. Você é católica, Marina? Sou. Pedro é o primeiro papa da igreja para os católicos, né? E ele tem esse anel, uma referência a ele, acaba sendo quebrado. O quarto do papa fica lacrado até que um novo papa seja escolhido. O quarto e o escritório também passam uma faixa, né? Isolam. Eu sei porque eu acabei acompanhando a cobertura aqui juntos, uma ou outra coisa, e é bem interessante. Esse anel, inclusive, diz que o Papa Francisco não tinha todos os desenhos que os papas anteriores tinham, que o dele tinha apenas uma cruz, que era mais simples. Né? É que o Papa Francisco, ele vem, queiramos ou não, gostemos ou não, ele vem com uma proposta de simplicidade, né? Ok, tipo um dos anéis. Inclusive, ele anel andava de grandão, metrô, quando ele morava em Buenos Aires, ele quis que fosse um caixão simples, ele que decidiu. Mas isso é por conta da ordem que ele, né, tem muita gente julgando isso, um papa era assim, o outro assado, mas isso depende da ordem de que eles são provenientes, né? Então o Papa Francisco tem todo o voto de pobreza, toda uma história que é completamente diferente, por exemplo, da ordem de onde vem o Bento. Então tem essas diferenças que precisam também ser respeitadas dentro da igreja. É difícil dizer qual está certa ou qual está errada, né? Sem dúvida. São modelos, né? E até mesmo o nome Francisco vinha do santo, né? O São Francisco, que tinha esse carinho. Pois especial é. por Franciscanos, que é uma ordem específica. Tem um ponto de São Francisco que é bem interessante, que mostra isso, né? São Francisco, ele era um santo que tinha voto de pobreza enfim, e falava de simplicidade. Mas ele fazia uma vírgula. Quando é para louvar a Deus, toda pompa, circunstância é pouco. Então, de fato, não há um certo ou um errado. Há várias variações da mesma fé. Há várias ordens dentro da Igreja Católica e cada uma tem seus preceitos. O Francisco, antes de ser Francisco, ele era da ordem jesuíta, né? Que é a ordem que foi criada pelo Santo Inácio de Loyola Brandão e ajudou a catequizar os índios. Inclusive foi essa ordem que foi responsável pelos europeus terem uma visão mais humana dos índios. As pessoas têm a ideia de que a igreja prejudicou os indígenas do Brasil. Foi um pouco diferente. A Igreja Católica protegeu muitos indígenas. Alguém aqui já foi para São Miguel das Missões? Não. Onde fica? Rio Grande do Sul. Ali foi uma missão jesuíta que, quando a Espanha tentou passar por cima da proteção dos índios, os jesuítas pegaram em armas e defenderam a liberdade dos índios até o final. Então, não é tão simples assim. É uma ordem tida como conservadora,
apesar de Francisco ter acabado sendo um papa liberal, né? Ele veio com todas as mudanças, todas as incógnitas que tem. Agora, tem uma coisa muito louca na igreja, tem um santo chamado São Malaquias, vocês já ouviram falar? Já ouvi dizer. Ele tem uma premonição de que esse papa, o Francisco, é o último. Depois disso a igreja passaria por uma lenda, assim? É uma profecia. Profecia? Dentro da igreja... Ele seria o último agora. Esse São Malaquias, ele foi para Roma a convite do Papa, ele se tornou bispo, e em Roma ele teria tido uma profecia em que ele percebeu, em que ele foi falado a ele, que haveria umas 112 papas. Francisco é exatamente o papa de número 112 depois dessa profecia, por isso que ele seria o último. Só que não ficou muito claro também se ele seria o último ou se a igreja ia passar por uma mudança radical. Ele apenas preveu os lemas e falou, olha, daqui algo vai acontecer. No caso Francisco, ele cometeu um erro, né? Porque ele falava que o último papa se chamaria Pedro III e não Francisco. Só que tem uma coisa nessa profecia que encaixa, que deixa todo mundo meio de cabelo em pé. Para João Paulo I, que é o papa que antecede João Paulo II, ele descreveu o seguinte lema, o papado de uma lua, ou o papa de uma lua, por uma lua, algo assim. Falando que o período desse papado ia durar só uma lua. Uma lua, Adriana, tem mais ou menos 30 dias. Esse papa morreu exatamente 33 dias depois de ser eleito papa. E foi recente, então todo mundo fica, será que a profecia de São Malaquias está certa? Será que não está? Eu não sei. O que eu sei é que agora a igreja está sendo administrada por esse rapaz de vermelho, por esse senhor com o chapéu vermelho, que é o Carmelengo. Tá. Ele tem que fazer um novo conclave. Como vai ser esse conclave? Eu não vou contar hoje, porque senão eu não venho mais aqui, né? Não começa não, mas dá pra gente pelo menos uma ideia. Deve começar quando? As movimentações para o conclave e o próprio processo? A igreja está em luto oficial por 9 dias. 9 dias de luto oficial. Depois da morte do Papa. Até o 4º ou 6º dia, não pode nem acontecer o enterro do Papa. O enterro do Papa é entre o 4º e o 6º dia depois da morte. Depois disso é que começa a escolha do novo Papa. Isso pode ser rápido ou pode demorar um tempão. É sempre uma incógnita. Então agora é aguardar mesmo, né? Agora é aguardar. Tem muita paciência mesmo relacionada a tudo isso. Muitas discussões ainda vão acontecer com relação ao perfil do Papa que vem por aí, depois dessa marca que Francisco deixou. Sim. Mas agora é uma hora, né, de respeito. A gente Sem viu dúvida. imagens ao vivo. Temos aí de novo do Vaticano. Olha lá. Acontece agora o funeral do Papa, né? O velório, melhor dizendo. Então vamos vendo a movimentação intensa por lá, é claro. É hora de despedida, de respeito, de desejar bom descanso a Francisco. E aí sim começar então as novas movimentações. E tem uma coisa para a igreja, eu não sou católico de profissão de fé, minha mulher é. Mas tem uma coisa para a igreja que é a seguinte, a infalibilidade papal. O que isso significa? O Papa, ele erra em algumas coisas, mas ele não erra ao falar, ao se pronunciar em bulas, entendeu? Por mais controverso que o Papa Francisco tenha sido, e ele foi, ele era o Papa. É simples assim. Claro, claro. Bom, Piva, por hoje é isso, podemos te esperar amanhã? Para eu falar melhor do conclave, talvez? Pode ser. Bola aí um assunto legalzinho, uma curiosidade, o pessoal aqui no chat se interessando. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem 2 países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
Mas que bom, obrigada pela companhia, por tantas mensagens e tantas telas conectadas por aqui. Oeste com Elas recebe agora o doutor André Marcília, advogado, jurista, nosso comentarista, viu? A gente tem ciúme fixo aqui do programa, todas as terças e quintas. Legal te ter no nosso estúdio. Bom dia, bem-vindo, como sempre. Obrigado, bom dia, Adriana, Paula, Marina, todos os espectadores do Oeste com Elas. Prazer sempre estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Marcília com Elas. Gostei, Marcília com Elas. Deixa eu abrir aqui que eu quero começar com Marcília com uma lauda muito legal, uma matéria bem legal, uma declaração de Lula que repercutiu ontem, após reunião com o presidente do Chile. Mirela, já separa aí aquele áudio, se não tiver no ponto eu venho com outro assunto primeiro, mas Lula recebeu o presidente do Chile, né, chileno, o Gabriel Boric, lá no Palácio do Planalto. Aí Lula falou o seguinte... Vamos deixar na boca dele, tá aqui. A geopolítica do mundo não é feita de ocasiões. Ela tem que ser perene. E nós precisamos construir instituições que dê seguridade ao exercício da democracia, independentemente de quem seja o presidente da República. Como será o Brasil quando não for mais presidente? Se entrar a extrema-direita aqui. Como será o Chile se entrar uma extrema-direita no Chile? E assim para todos os países. Vamos ver a diferença dos Estados Unidos, do Biden para o Trump. O que mudou nesse mundo? É isso que nós precisamos pensar para consolidar duas coisas. Primeiro, a democracia. Segundo, o multilateralismo. Terceiro, o livre comércio. Nesse trecho ele falou... que eu fico imaginando, como seria o Brasil sem o Lula? Eu fico imaginando, aliás, inclusive difícil, né? Vamos deixar para o chat. Chat responde? Vamos escutar. Lança a enquete. Mas eu lanço a enquete. Diga para mim como será o Brasil sem o Lula. Diga para mim. Diga, por favor, me diga, como será o Brasil sem o Lula? Vai, gente, vamos lá. A gente vai precisar ler essas respostas. Vamos. Ele que afirmou agora, ainda depois dessa declaração, que é candidatíssimo para 2026. Você viu que ele, inclusive, quando fez a pergunta, já respondeu rapidinho para não ter risco de alguém interferir e ficar feliz. Uma maravilha! Para mim, o mais chocante desse discurso é ele usar a palavra perene. Imagina, eu não tinha a menor ideia de que ele conhecia essa palavra. Né? Devia estar no ponto ali que ele estava. Perene multilateralismo, não é? Enfim, ele está adquirindo vocabulário. Agora, essa história, isso a gente precisa dizer, já cansou, mas a gente precisa sempre dizer que o PT não tem pauta, o governo está em frangalhos, né? Está nas cordas. E o fato dele não ter pauta e estar nas cordas leva sempre o Lula a se colocar como uma reserva moral da democracia. Então essa é a única forma dele se justificar no poder. Quando ele diz a extrema-direita pode chegar e o que será do país sem o Lula, além de uma vaidade majestática que beira o ridículo, para não dizer que é totalmente ridículo, a gente ainda tem essa ideia de que, olha, eu sou a democracia se personifica em mim e, portanto, se eu não estiver aqui, o país está em risco. Veja, se um país estiver em risco, a sua democracia estiver em risco porque o Lula não está no governo, eu prefiro, então, não estar numa democracia. Aí a Marina provocou, hein? Deixa eu já colocar aqui, tá muito lindo. Maravilhoso, aqui, um barco com rumo, seria ótimo, bem melhor, uma bênção, um paraíso, o sonho de todo brasileiro. O Brasil sem Lula vai se reerguer, será livre. Um Brasil com menos escândalos de corrupção. Tem um aqui que fala que é o seguinte, que vai, esse eu gostei, gente, Marco Nogueira. Um país abstêmio e honesto. Olha que beleza. Sóbrio e honesto. Perfeito. Será que seria um país com picanha de volta? Ou um ovo com azeite? Devolvido? Pois é, Marina, você também responde a Lula essa ou... eu acho que Marcília mandou vai bem. ser um país que a gente não vai precisar escutar do presidente da República, se tá caro, não compre. Né? Nossa. Eu acho que a maior dor aí, desde que ele entrou, sem dúvida, na economia, esse desgoverno fazendo com que tudo fique tão caro, isso acaba afetando, né? Isso, além de tudo, isso de fato afeta a vida de todo mundo. Então, eu acho que vai ser um governo que não vai rasgar os livros de economia, né? Quem sabe a gente volta para a direção certa que a gente estava, né, no governo Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, e não nesse absurdo que a gente está vendo agora no desgoverno do Lula. Mas eu acho que trouxeram outros pontos bem importantes aqui, né? A questão da corrupção.
A gente está vendo agora o escândalo do INSS, a gente vai falar mais, mas que explodiu, né? Já vem sendo investigado desde 2016, mas que explodiu durante o governo Lula, né? Com todas essas indicações, tudo que a gente está vendo, essa volta do sindicalismo. A Oeste toda hora coloca aqui os escândalos de Itaipu, as não licitações, né, para a COP30, né, esses contratos vergonhosos, de novo, Lei Rouanet batendo limite atrás de limite, taxação, mas eu acho que essa questão toda da corrupção, e a gente tem trazido aqui várias questões, um ministro que acabou de cair, né, o ministro da Comunicação, por conta de escândalos de corrupção, isso tudo que a gente não via faz tempo, né, então eu acho que esse é um sintoma muito grave desse governo, que a gente precisa que desapareça, né, do cenário brasileiro. Sim. A Paula quer falar também, Marcília? Não, só com um comentário rápido. Ele está com um drone na orelha, né? Não é nem um ponto, é uma aranha gigantesca. Nossa, devia ser o suficiente para ele não falar bobagem, né? Ter um ponto... A Janja. Ponto da Janja. Eu não sei se é o Sidônio ou a Janja que estão dizendo essas bobagens para ele, mas devia ser o suficiente para ele não dizê-las. Infelizmente, a gente é obrigado a ouvir. É engraçado que, para o Lula, o que é reserva moral da democracia? O que é não haver extrema-direita? É a gente ter um país autoritário? É a gente ter um executivo que se alia ao STF? É a gente ter um governo absolutamente submetido aos ministros do STF? É a gente ter um governo que taxa, como você disse, tudo? O que é, então, a extrema-direita? A gente já viu a extrema-direita, que foi ameaçadora à Argentina, se transformar num governo absolutamente defensor da liberdade de expressão, defensor das instituições, com uma economia aí sim pujante, uma democracia inabalada, e havia tudo isso quando o Milei veio, havia esse discurso ao risco da extrema-direita, o Milei é louco e etc. A gente está vendo hoje o Brasil curvado ao mundo e o Milei nadando de braçada dentro da Argentina. Tem dado novo até, né? Saiu o PIB agora, né? 5,7%, o PIB está crescendo 6%. E a gente vê aí a inflação nos menores níveis, né? Ele derrubou ali a inflação que ultrapassava 3 dígitos, né? Caindo aí de maneira recorrente. Então, fazendo dever de casa, né? Cortando gastos. Gente, o Brasil precisa da motosserra. É isso, a gente precisa de uma motosserra, cortar. Olha, esses escândalos do INSS, eles mostram, o presidente do INSS, ele era servidor, procurador-geral do INSS há um tempão. Então ali, ó, todo mundo que está ali está infiltrado há muito tempo. Eles esperam uma brecha, né, a oportunidade ali para fazer isso. A gente precisa, de fato, cortar o nosso Estado, esse Estado que quer dar cartilha com a apologia às drogas para o seu filho. É isso, motosserra. Motosserra, né? Como você dizia também ontem, o Oeste Sem Filtro, muito pertinentemente. Paula, você queria comentar também, né? Uma coisa que me chateia muito em Lula também é ele ter esse orgulho o tempo inteiro de falar, precisou esse devaneio também, né? Vir um presidente sem estudo, metalúrgico, ele é o único presidente do mundo mecânico, que não tem o primeiro grau completo. Ele é o único. Nenhum país do mundo tem a escolaridade que o Lula tem. E assim, quando eu vejo... A não escolaridade. A não escolaridade que ele tem. Quando eu vejo uma pessoa se lançar como salvador da democracia, eu sou a democracia, eu fiz pela democracia, porque a democracia, ela é uma coisa que independe das outras pessoas, independe de um poder, depende só do povo e das leis, seguindo as leis para garantir as liberdades do povo. Isso é a democracia. Se uma pessoa se lança como salvador da democracia, ou pior, ele mesmo falar que ele é democracia, ele é um ditador. Porque ele está colocando todo o poder do povo nele. Então ele é um ditador. E isso combina muito com o que o Lula vem fazendo. Apesar das pesquisas terem... a última pesquisa foi devastadora para o Lula, né? 57% de rejeição. Ele continua falando que é ele o candidato. E isso só mostra porque ele não tem outra opção. E por que ele não tem outra opção? Porque ele nunca deixou outra pessoa ascender politicamente e se juntar ao governo e poder substituir ele. Então, tudo isso só demonstra que ele sim tem vontades ditatoriais e que ele vem colocando em prática, junto com o STF. A Lúcia respondeu aqui para você, Marcília. Perene, outro dia também, Marcília, foi apócrifo. Será que o ponto é letrado? Todo dia tem escândalo do PT no Brasil. Argentino tá comendo picanha com cervejinha e nós aqui no pé de galinha. Vai embora e leva o STF junto. Cuba é um ótimo país.
É isso. Daqui a pouco o Lula pode até participar do Soletrando, aquele programa lá, enfim, mais um tempo, quem sabe. E é isso que a Paula estava dizendo. Democracia é império das leis. Tirania é império dos homens. Basta a gente pensar, o que a gente tem no Brasil? Império das leis ou dos homens? Boa. E olha, um outro tema para trazer agora aqui para o Marcília, que a gente falou bem por cima, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI em um hospital em Brasília. Depois de participar de uma breve live com os filhos, foi intimado no local por uma oficial de justiça. Tá aí a imagem, a gente viu o vídeo circulando na internet ontem, Bolsonaro respondendo a essa abordagem, muita gente comentando. Aí ó o vídeo, ela entrando no quarto da UTI com o documento na mão explicando para ele o pedido do Supremo. É feito pelo ministro Alexandre de Moraes, é um documento que foi entregue a Bolsonaro, que está há 10 dias internado. Marcílio, o documento notificava formalmente a abertura do processo por envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado. A visita teve como objetivo, então, entregar esse papel, que de urgente também não tinha nada, né? Ele já sabe bem. Nada, esse é o ponto. A gente tem até na nossa legislação, no nosso Código de Processo Civil, a possibilidade de que um ato de urgência seja cumprido dentro de um hospital. Não dentro de uma UTI, mas dentro de um hospital. Mas quando há urgência, qual é a urgência desse caso? Talvez os ministros tenham urgência para que o processo seja julgado logo e não atinja as eleições. A gente sempre tem dito aqui que evitar o bolsonarismo nas eleições é a grande meta desse julgamento todo. No entanto, na prática, no caso específico, não há nenhuma urgência, ao contrário, a gente vai ter um longo caminho até tudo isso, ou deve ter, ou se seguirmos o processo, o devido processo legal, teremos um longo caminho até as condenações. Não mudava nada eles terem feito essa intimação amanhã, depois da manhã, ou qualquer coisa do gênero. O que está em jogo é a saúde da pessoa que vai ser intimada. Então, aí eles compararam, não, mas se ele pôde, Moraes disse isso na decisão, se ele pôde fazer uma live, então ele pode também receber a intimação. Não há a menor chance dessa comparação ser razoável, porque quando você faz uma live, é a mesma coisa que você fazer uma chamada, uma ligação para os seus familiares. Se eu ligo para minha mulher, ligo para os meus filhos, por vídeo é uma live. Claro, se tiver mais 100 pessoas ou não tiver ninguém... Apoiadores, pessoas que gostam dele, não importa, é uma live. Ele está recebendo uma energia boa, ele está fazendo algo que vai o ajudar. Você está num ambiente de conversa controlada, é completamente diferente de um estranho invadir o seu quarto para te entregar. Olha a situação da pessoa. Dizendo que você está sendo réu por golpe de Estado. É óbvio que isso muda a sua saúde, que isso interfere, que é um estranho entrando com um papel que pode estar contaminado, com uma caneta que pode estar contaminada. Não tem a menor chance de se justificar a intimação pela live e não há nenhuma urgência que se possa emprestar a esse ato. É totalmente ilegal, é totalmente irregular e passível de nulidade, mais uma nulidade para a defesa do Bolsonaro alegar. E sabe que um ponto interessante, que eu até recuperei, postei hoje sobre isso, eu peguei um vídeo de 8 de abril, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: direito de reunião não se pode, ele estava falando dos quartéis, e ele fez a seguinte analogia: não se pode, por exemplo, se reunir, as pessoas não podem se reunir na frente de quartéis, assim como não podem se reunir na frente de hospitais. O direito de reunião não se pode exercer na frente de hospitais. Bom, se você não pode exercer um direito de reunião que é constitucional na frente de hospitais, que dirá, então, invadir um hospital para intimar alguém? Será que os ministros acham que intimar alguém é um direito mais importante do que o constitucional de reunião? Quer dizer, acham, pelo jeito, a gente está diante da balbúrdia constitucional. E dando um prazo, e dando um prazo de 5 dias para que ele entregue a sua defesa. Então, assim, não é apenas, né, o papel do que está ali. Ele está dando um prazo de 5 dias para entregar a defesa que pode levá-lo para a cadeia. Então, é uma coisa que é o tamanho da gravidade. A Michelle postou falando da pressão do presidente, né? Ele até colocou no vídeo dele, né, que ele tem uma pressão normal, a pressão estava 13/8, naquele momento subiu para 18/9, ou seja, é um atestado médico do estresse causado por alguém. E vamos lembrar, essa foi a cirurgia mais longa, né, e mais delicada, com a recuperação mais lenta desde a cirurgia da facada.
Marina, se ele, Deus o livre, tem um AVC, algo do gênero, uma piora, quem vai se responsabilizar por Ninguém. isso? Né? Quem vai, o ministro vai perceber que não havia urgência? Pois é. Então, isso tudo é muito lamentável e mostra que nós temos, sobretudo o ministro Moraes, agindo sempre por uma reação emocional, sempre com uma raiva, sempre com rancor. A gente até talvez vá tocar nesse assunto, mas eu acho que vale o link. Agora, o búlgaro que ia ser extraditado e o Moraes não extraditou e concedeu a ele liberdade domiciliar, agora revogou a liberdade porque descobriu que ele não tinha endereço fixo. Mas será que eles não viram isso antes? Eles não, pois é. E o problema é esse, né? Se não tinha 52 quilos de cocaína não pesaram na decisão. E se não tinha o endereço fixo, não tinha que ter concedido. E depois, e demora esse tempo todo para revogar. Quer dizer, óbvio que aquela medida anterior foi tomada sem ver direito, nada, sem avaliar documentos, sem verificar se ele tinha. Na raiva da vingança. Na raiva. Agora passou a raiva, ele revogou. A mesma coisa em relação ao Bolsonaro. E a comoção popular também. Ele negou a saidinha, né? A gente viu aí pro Daniel Silveira, alegando mau comportamento, e a gente teve ali o chefe do presídio dizendo que ele tem bom comportamento. Então ele faz de fato para punir, o que ele faz com o Felipe Martins. Agora, aquela apreensão dos celulares também completamente ilegal, tudo é de uma maneira... Barbaridade. Agora, é uma maneira, se você usa, quem tem muito poder e usa de uma forma desproporcional, acaba sendo infantil. Você não é poderoso porque, olha, eu tenho muito poder, então eu vou sair usando no dia a dia, eu vou dar carteirada no trânsito, eu vou mandar prender o pipoqueiro. Bom, isso eles já fizeram também. Mas você percebe? A gente está diante de uma corte, a gente até falou outro dia aqui, mimada, infantil. A nota do Barroso foi adolescente, as medidas do Moraes têm sido mimadas. A gente está realmente diante de uma corte que se perdeu. Você comentou se ele tivesse algum AVC, alguma coisa, será que não seria esse o objetivo mesmo? Porque aí seria um problema solucionado. O que eles querem é tirar o Bolsonaro da jogada em 2026, tanto deixando ele inelegível que ele já está, como tirando ele a possibilidade de ajudar a eleger senadores, governadores, deputados, enfim. Isso aí, se acontecer, seria o melhor dos mundos. E fica o questionamento. O próprio Moraes perguntou lá no processo, durante essa semana, se entrasse na casa... Então, Moraes, e se fosse um pai seu, um filho seu, que recebesse uma intimação numa UTI? Aí seria tudo bem? Aí seria urgente? Você ficaria de boa? Seria do jeito que a lei manda? Acho que não, né? E a atitude... No caso, enfim, se houvesse a comprovação de que havia uma intenção dolosa, uma intenção de prejudicar o intimado, claro, isso ensejaria a responsabilidade do Estado, né? Porque os nossos agentes públicos estão protegidos hoje, infelizmente, pelo Estado. Então, se eles cometerem um erro, quem paga somos nós, não é ótimo? Então, é como uma criança, de fato, não tem responsabilidade nunca para nada. Esse caso, independente do dolo, da intenção do ministro, a gente pode caracterizar como um constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é um crime. E é exatamente o que aconteceu. Ilegalmente constrangeram E eu fico constrangida aqui de ver essa mulher ter essa coragem de fazer isso, olhar no olho dele, ficar parada do lado da cama. Olha o estado em que o homem está, com o papel e a caneta ali e levando tal recado. Mas a impressão que tem é que foi mesmo para fazer essa bagunça na mídia, mostrar ainda mais poder. Mas eu acho que isso se volta contra eles mesmos, porque isso aí, o povo que está vendo um absurdo desse, chegar uma intimação na UTI, olha, percebe a perseguição que está acontecendo. Mas olha como é que os outros veículos de comunicação se referiram a isso. Eu fiz questão de ler. Né, as matérias. Eu fiz questão, infelizmente, de olhar como é que se pronuncia. As manchetes. E o que está ali e os comentários são esses, mas se ele fez a live, né? O ministro dá um recado, né? O Bolsonaro está usando, ao fazer a live, ele está usando o hospital como palanque político. Gente. É isso que está sendo dito. Então, assim, as pessoas, nem todas, infelizmente, no Brasil, veem isso da mesma forma. Né? Esse absurdo que está acontecendo, para alguns é aplaudido. E não só a mídia, vamos dizer, cadê as ONGs de direitos humanos, cadê o povo defendendo a liberdade de expressão quando lacraram os celulares dos advogados? A OAB deu uma notinha mais ou menos. Bem mais ou menos. Cadê as associações de imprensa quando lacraram os celulares também dos jornalistas nesse dia? Então, parece, né, que nós temos uma sociedade civil
e uma mídia que se importam apenas quando é com determinadas pessoas. E ainda na linha do por incrível que pareça, Moraes também falou que estava aguardando a oportunidade certa para entregar o documento. Então a gente fica essa realmente... é a oportunidade certa do Alexandre de Moraes. Mas assim, isso aí é um absurdo quando a gente lembra que houveram casos de deputados que não foram encontrados para ser entregue a notificação. O próprio Boulos, um processo dele demorou 6 anos para ser entregue e desistiram. Caducou, desistiram. Não tinha urgência? Dei 6 anos para encontrar, não foi possível e agora precisa fazer isso com o presidente Bolsonaro? E mais uma vez a live com os filhos, falando de um capacete que eles estão desenvolvendo, não estavam falando do julgamento, não estavam falando do Supremo, enfim. E era uma formalidade, todo mundo sabia, isso está escancarado em todos os jornais, que ele se tornou réu, ele já sabia disso, é óbvio, quer dizer, era só o cumprimento de uma formalidade, não tinha nenhuma necessidade. Fez para valer Vingança. Vídeos, fotos, vingança, raiva, algo bem pessoal mesmo, né? Nossa, que não passa essa raiva e essa vontade de vingança e de humilhar, né? E tudo mais que a gente está aqui sempre repetindo em outros gestos. Girando os nossos temas, o escândalo do INSS, né? Temos que falar e falar bastante, o assunto ainda vai render demais. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo, pediu demissão. Em operação da Polícia Federal, estavam dando golpe em velhinhos, em idosos, uma fraude bilionária, um mega esquema que acontecia há anos, mexendo com aposentadorias e pensões. Marcílio, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, também fica como agora, hein? Pois é, fica numa situação absolutamente fragilizada. Bom, já tem o governo numa situação fragilizada. A estratégia do PT agora é a de sempre, é de falar, não, isso já vinha acontecendo antes, isso é culpa do Bolsonaro, e etc, etc. Outro dia até chegaram a dizer que o problema do governo Lula é que eles não conseguiram refazer tudo que havia de errado no governo anterior, então nunca assumem a culpa de nada. Mas se a gente for comparar com a visibilidade dos temas, isso daí, claro, isso sim é organização criminosa, isso sim é ilícito, isso sim é cruel. Isso sim mata, porque corrupção mata, você retirar dinheiro de velhinho é um absurdo deficiente, mas se a pessoa não se manifestou em redes sociais, não fez nenhuma live, né, não tentou enfraquecer o Estado democrático, aí tudo bem, você vai ver que daqui a pouco isso desaparece. O próprio governo segurou até onde pôde, como tem feito com todos os casos de corrupção que acontecem em torno dele, segurou até onde pôde, inclusive ele no cargo. Isso mostra como é irrelevante, talvez, casos de corrupção. Importante para o Lula e para o Estado, infelizmente, hoje é quem usa a liberdade de expressão. Quem comete crime de corrupção tem 100 anos de perdão. Isso se não anular, inclusive, isso tudo depois, como a gente viu nos casos da Lava Jato. Lembrando o seguinte, né? O Lupe foi um dos ministros afastados no governo Dilma por escândalo também de corrupção, né? Então também não é que seja uma novidade aí. Esse escândalo, gente, é bastante perturbador. Eu me debrucei bastante ontem, tanto porque eu precisei comentar no Jornal da Oeste e no Oeste Sem Filtro, e hoje também saíram várias reportagens. Alguns fatos aqui que eu acho que são importantes destacar. Tem um gráfico que eu trouxe, o gráfico tá fácil aí, mostrando os descontos nas folhas dos servidores, e aí eu acho que tá bastante claro. De fato, o esquema investigado começou, ao que tudo indica, em 2016. A gente está falando de mais de 8 bilhões de reais que foram extorquidos de aposentados e pensionistas. Então, realmente, quando a gente olha isso aqui, começou antes até do governo Bolsonaro, né? Ainda ali na Dilma Temer. Agora, olha os valores. A gente está falando 400 milhões, 600, 500, estava acontecendo alguma coisa ali, mas não era descarada. Agora, olha o que aconteceu no governo do Lula. Olha o salto que isso deu em 2023 e 2024. Pelo menos inacreditável. Algum índice cresce no governo Lula. Não, nossa, que maravilha, o desconto dos aposentados e pensionistas. Gente, isso aqui é criminoso. Olha isso. A gente está falando que mais da metade
de todo o rombo que aconteceu nesses quase 10 anos, aconteceu durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui está claro. É óbvio, o negócio estava sendo investigado, tinha alguma coisa que não poderia ser feita. E sabe o que é que mais me choca? Tem um relatório do TCU do ano passado. Um relatório do TCU do ano passado enviado ao INSS dizendo o seguinte: esses descontos estão sendo feitos com uma lista que essas entidades enviam para a Dataprev e o desconto é automático. E ele está dizendo, isso é claro indício de fraude, precisa de uma assinatura eletrônica, precisamos proteger os aposentados. Por quê? Porque começou essa explosão dos casos. Então o TCU já tinha enviado para eles tomarem uma atitude. E continuou. E acelerou e permitiram esse absurdo continuar. Tem uma entrevista que foi feita com os aposentados, 97% dos... Não, vocês estão entendendo? 97 em cada 100 disseram que não autorizaram. 97 em cada 100, Marcília. E quando a gente está olhando agora as entidades que caíram, a gente vê que vários dos dirigentes dessas entidades são ligados ao PT. Inclusive, um desses sindicatos, um deles que foi afastado agora como uma dessa entidade que está recebendo dinheiro ilegalmente, é do Frei Chico, irmão do presidente Lula. Então, o que a gente vê aqui, meus senhores, tudo bem, podia ter gente infiltrada ali fazendo, mas olha a explosão que aconteceu durante o governo Lula. O TCU avisou o governo Lula que não fez nada, né? Então, a gente aqui está claro, né? A corrupção, o estelionato de velhinhos explodindo durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Marina, você traz um ponto que é interessante, eu até fiz um paralelo com a Lava Jato antes, e eu acho que vale para a seguinte percepção: as instituições no Brasil que funcionam atrapalham os governos corruptos, né? Então a gente tem aqui o TCU avisando, informando, etc, etc. O que foi feito com isso? Nada, ao contrário, só atrapalhou. A instituição que funciona, atrapalha. E a mesma coisa em relação à Lava Jato. Que estímulo, por exemplo, hoje tem um juiz ou um procurador em denunciar casos de corrupção dentro do Brasil? Bom, eles imaginam que isso pode prejudicá-los adiante e não fazem. O próprio TCU, qual é o estímulo que eles vão ter em apontar os novos erros adiante? Nenhum. Então nós vamos... A corrupção, ela desestrutura aqueles que estão decididos a trabalhar de forma correta e adequada dentro do Estado. Aos poucos o Estado vai se fechando apenas para as pessoas que estão ali apenas para usurpar do governo e do dinheiro público. Sim, só dentro já são 190 mil reclamações, né? Isso no finzinho da noite de ontem. A AGU já criou um grupo para reparar o desvio. Adivinha quem vai pagar? Para quem vai sobrar? Sindicato dirigido por irmão de Lula é investigado por essa fraude. Ex-chefe do INSS tinha emplacado uma amiga designer em gabinete e por aí vai. Estamos falando já em bilhões acumulados em dívida. Marcília, eu trabalhei no Ministério da Economia, né, com o ministro Paulo Guedes, e eu vi isso de perto. A burocracia estava em pânico de assinar coisas. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer a Lava Jato. Então, tinha um rigor nos procedimentos, uma questão forte de auditoria. Eu fui responsável ali pelo trabalho das estatais, a gente acompanhava de perto as estatais. Privadas. Não, inacreditável. Dentro do TCU, era uma preocupação em como fiscalizar as estatais, porque eles viam a dificuldade de fiscalizar estatais, um acesso que eles nunca tiveram. Eles imploravam para a gente criar mecanismo para que eles pudessem ter controle das empresas estatais. Então, estava todo mundo ali no mesmo mote, que era descobrir desvios e impedir desvios, que era completamente diferente do modus operandi anterior. Então é isso mesmo que você está falando, isso é muito importante dentro da burocracia. Sempre, o exemplo vem de cima. Então na hora que a gente cooperava com o TCU e mostrava para eles e dava cada vez mais ferramentas, por exemplo, todos os relatórios de estatais, gente, que a gente fez ali, que a gente desenvolveu, que a gente entregava para a fiscalização da população, para a fiscalização do TCU, não existem mais. Tentem entrar. Qualquer um dos relatórios da remuneração dos dirigentes, de todo o balanço das empresas estatais, tudo isso tinha transparência, isso facilitava muito o processo de fiscalização. Tudo isso simplesmente se evaporou. Se escafedeu.
Eu queria ficar muito mais falando com Marcília sobre INSS e tantos outros temas, mas a gente tem hora com Marcília. Queria trazer, por fim, o climão de humilhação. Queria ouvir seus comentários depois, e apreensão agora no governo, né, com a recusa do deputado federal Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão. A gente comentou aqui já em Oeste com Elas, está aí a foto da matéria da revista Oeste, em não aceitar, né, o comando do Ministério das Comunicações. Ele era a indicação de Alcolumbre, né, quais relações podem se abalar, consequências dessa saia justa. Agora já tem o novo indicado, né, também por indicação de Alcolumbre, que aceitou, né, já trago o nome dele aqui pra gente, era o presidente do Ministério da Telebrás, né, que então aceita agora o cargo e fica no lugar, a indicação de Alcolumbre também, para não rachar a relação lá com Alcolumbre também. A gente está vendo o governo se esfacelar. É isso, quando você, enfim, o governo não consegue nomear uma pessoa, isso mostra como que o governo está esfacelado, como ninguém quer entrar dentro de um governo que não se consegue mais consertar, não tem o que fazer. Então, a obra está ruindo, né? Enfim, o prédio está desmoronando. Quem quer ser engenheiro disso daí? Quem quer ser o arquiteto? Quem quer assinar? Ninguém. É óbvio. O governo, isso é a maior prova, não é a primeira vez que acontece, e isso é a maior prova de que o governo está ruindo. E mostra também, a gente precisa entender, por que o governo está se cercando de nomes muito próximos do Lula ou de nomes mais radicais, de alas mais radicais do PT. Tem acontecido com a Glaze, tem acontecido com, enfim, a cogitação do próprio Boulos, enfim, alguns nomes que a gente fala, por que essa pessoa está aí ou está sendo cogitada? Está sendo cogitado porque ninguém mais topa. Né? Os que poderiam estar lá, que não são radicais do PT ou do entorno muito próximo, do núcleo duro do Lula, não querem, não topam. O Lula vai morrer, figuradamente, vai morrer agarrado apenas aos seus, historicamente seus. Isso é muito simbólico, isso que aconteceu, porque você ser ministro do Lula, né, fazer parte de um ministério, é uma galinha de ovos de ouro, né, é um cofre aberto, você participa de licitações, você consegue colocar pessoas lá nos cargos, você consegue fazer diversas coisas assim para encher o seu bolso. E se mesmo assim o deputado recusou de um jeito muito vergonhoso, ele há duas, 3 semanas, quando o outro ministro, Juscelino Filho, caiu por diversos escândalos de mau uso de dinheiro público, caiu de podre, né? Porque era um atrás do outro. O Pedro, né? Pedro Lucas. O Pedro Lucas, ele falou, não, eu aceito, mas só depois da Páscoa. Vamos esperar um pouquinho. E o governo estava apostando, não, vai ser ele. Passou a Páscoa, não, peraí, pensei bem, acho melhor não. Então, para ele recusar um cofre aberto para ele, é porque ele está vendo que não tem futuro nenhum esse governo. Porque mais do que dinheiro, os deputados gostam de reeleição. E ele está vendo que se unir nesse momento absurdo, né, de decadência do governo, só vai colocar água abaixo e vai colocar a reeleição dele em jogo. Ô, Paula, já se prepara para chamar break para a gente. Daqui a pouco a doutora Denise conosco. Passo para suas considerações finais, falando que o comando do Ministério das Comunicações ficou vago 2 semanas. A gente tem aí, esse é o rosto esse é o Lucas Fernandes. Aí quem assume agora, então, só para trazer o nome direitinho, é o Frederico Siqueira Filho, que é conhecido nos bastidores como Fred Siqueira. Marina, então, presidente da Telebrás, atualmente empresa pública vinculada ao Ministério. Lembrando que tem umas galinhas de ouro ali no Ministério das Comunicações, né? É lá que tá os Correios, que segundo a Esther Dweck não dá rombo, né? Faz investimento, então é muito cargo e muita grana, porque os Correios é uma das maiores empresas estatais do Brasil, né? O gasto ali é inacreditável, a gente tá vendo, né? Patrocinando o show do Gil, sem dinheiro para patrocinar as transportadoras, alguns acham que são presente de grego, mas o fato é que são estatais importantes, né? Tanto essa como a Telebrás, então lembrando isso, gente, as pessoas às vezes não se dão conta do poder do Guedes, eu digo, no governo Bolsonaro, mas além de reunir 6 ministérios, ele indicou os presidentes de todas as estatais. E vamos pensar, o que é um Ministério de Minas e Energia sem Petrobras, sem Eletrobras? Não é nada, né? O que é o Ministério das Comunicações sem um Correio, sem as Telebrás? Então, no fundo, esses ministérios têm essas bocas
conas, que são os perusões, né? Os perusões do orçamento, vamos lembrar sempre, não é o dinheirinho ali do orçamento para fazer a política pública, são as estatais, até porque ali é uma caixa preta, é difícil de fiscalização, o TCU não conseguia fiscalizar, agora nesse governo não consegue fiscalizar de novo, então é ali onde vai realmente o nosso dinheiro, né? De montão, assim. E se fosse um governo de direita, eu até diria, ele está com receio, de repente, de virar alvo do STF ou qualquer coisa do gênero, mas não, sendo um governo de esquerda, o STF está com os olhos tampados. O que me parece é mesmo o receio de queimar o filme. É isso, no jargão popular, queimação de filme participar desse governo. E agora já colocaram um que não teria como negar, que é a indicação técnica, já sabemos, né? Como que é a indicação agora técnica. Mostra também que o Alcolumbre continua ali. Então, Pedro Lucas se afastou, mas o Alcolumbre, continua, indicou outro nome, vai agora viajar com o presidente Lula, então o presidente do Senado está alinhadinho ali ainda. Acho que tem bastante gente deixando esse barco, mas o presidente do Senado, por enquanto, ainda não. Está ali remando, né? Quem rema não pode abandonar. E sobre Moraes ter revogado a prisão domiciliar do traficante búlgaro, vamos ficar de olho, né? Se esse homem não fugiu, se vai voltar mesmo, está no nosso radar. Olha, outra boa coisa para a gente, inclusive, se questionar, se ele foge, de quem é a responsabilidade? Porque houve uma desatenção. Se você não tem endereço... André do Rap. Até pois hoje A culpa é da Espanha. A culpa é da Espanha. A culpa é da Espanha, já está Mas dada continua a resposta. comprando o presunto cru deles, que é muito bom, viu? E o Moraes segue esperando que o embaixador se manifeste. O embaixador provavelmente não vai se manifestar. Ele não é obrigado? Ele não é obrigado e, na verdade, esse é um pedido absurdo. Porque quem descumpriu o tratado foi o Brasil, né? Eles não tinham obrigação de entregar o Eustáquio. Nós tínhamos a obrigação de entregar o traficante. Né? Então nós descumprimos. E se ele fugir, a responsabilidade é de quem? Né? Quem que vai ficar mal na fita, como se diz? Claro. Moraes? Não, o nosso, o Brasil. O Brasil. E também estamos esperando, né, os processos todos aí de deputados que entraram com documentação, pedindo explicações sobre esse abrigo também, a peruana aqui, né? A Herédia é um outro tema que a gente tem que seguir acompanhando. Vai ter mais pra frente também, vão ouvir o Talhaferro, né? Muita coisa pra gente acompanhar. Você veio hoje pra ficar 5 minutos? Tá com a vida boa, hein? Tá comendo muito queijinho gruyère também em casa, tomando bons vinhos. Ele está nos traindo. Passou voando Está nos traindo, indo muito lugar e tendo que ficar pouco aqui. O gruyère, não sei nem o que é também. é aquele queijo mole, eu odeio queijo mole. Pode voltar amanhã, filha, todo parmesão, dia, você então. é bem-vindo Eu gosto de parmesão, gosto de queijo, e estava até comentando, gosto do coalho, aquele coalho de churrasco. Eu vou em churrascaria, todo mundo quer ver a picanha, não sei o que, coisa e tal. A picanha, aliás, a picanha as pessoas querem ver há muito tempo. Estamos procurando. O queijo coalho tostadinho, pra mim, delícia. É a melhor coisa. Começar a puxar assunto de comida aqui com a gente não dá certo. Ô Marcília, parece que você ficou 5 minutos, mas enfim, obrigada pela participação hoje, já estamos te esperando para a próxima. Tenha uma excelente quinta-feira, ou pré-sexta, né? Que a gente chama de pré-sexta para doer menos. É isso. E até breve, então, né? Até terça que vem. Até terça que vem, prazer sempre estar com vocês. Um abraço a toda a audiência. Oeste com Elas entrevista agora o jornalista, escritor, comentarista político Leandro Narlock. Que saudade de você, bem-vindo ao Oeste com Elas. Valeu, obrigado, muito bom estar aqui, tudo bem, Paula? Bom dia. Oi, Marina, minha amiga. Que saudade de você. Já puxa a entrevista. Quem sabe, olha, o Narlock é um grande amigo, eu sou fã dele há um tempão. Gente, sou fã também. Quem no Brasil já vendeu mais de 1 milhão de livros? Uau. E melhor de tudo, desmistificando todo o nosso lixo que a gente aprende na escola, de história. É o autor do Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Eu sempre falo disso, ele fica, mas isso aí é assunto passado. Não, só Então já vou começar falando disso aí. De onde surgiu essa ideia de dizer assim, nossa escola ensina tudo errado, eu vou fazer um guia aqui mostrando que tá tudo errado?
Pois é, exatamente. Eu, muito tempo, eu trabalhava na Super Interessante, né, na revista, e ali, coletando reportagens, eu vi que, meu Deus, aquilo que eu aprendi na escola é bem diferente do que novos livros, novos estudos estavam mostrando, né? Então, fui coletando ali material, e fiz um livro falando, olha, tudo que é aquele professor de história de esquerda, militante, né, ensinou na escola, tá errado. E fui apedrejado que só, né? Hoje metade das pessoas me odeia, outra metade me adora, mas eu acho que deu um bom debate, né? Foi um marco ali do livro. E a história do Brasil, vejo por criança, assim, pelo meu filho, o professor de história, ele acredita que ele é um inquisidor, às vezes, né? Querendo culpar as pessoas pelos problemas atuais, né? E o que eu acho que os jornalistas que escrevem sobre a história do Brasil mostraram é que a história é muito mais interessante, muito mais divertida. A gente pode ter algum orgulho do passado, algum fascínio pela história, né? Em vez de só ficar ali recebendo bronca, né, do professor de história, né? Então é por aí. Muita gente gostou e talvez escreva mais guias politicamente. Por que não, né? Ressuscitar essa... Ele deu uma baixada, né? Meio que... Os livros, eu escrevi muitos, né, parecidos, talvez volte com eles depois. Essa semana foi o Dia Mundial do Livro, o Dia Nacional do Livro. 19 de abril, né? Tá voltando, ontem não foi ontem? Depois a gente confere, me sopraram aqui que foi ontem. Aqui a capa do livro, então, do Narlock, que livro não tem validade, poxa, ainda mais esse daí, sempre tão bem-vindo, né? Principalmente para os jovens. Se você tem filho ali que está no ensino médio, dê esse livro para ele. Olha, é um bem que você pode fazer. Eu tenho ali uma lista de livros para os meus filhos, né, que eu faço. E esse aqui, ó, já está lá esperando para a aluna muito divertido poder ler. Hoje eu leio, ele fala, pô, porque eu não escrevo mais tão bem assim. Que E é muito fácil de ler, as histórias são incríveis. Fala da questão toda da escravidão, desmistificando, né, essa coisa da opressão do homem branco e tudo aquilo que os escravos... Isso tudo começou entre eles mesmo, né? E os próprios brancos. Então, isso eu na minha época não tinha contato com isso. Então, tem muita coisa interessante ali. Eu super recomendo. Quais os outros guias politicamente incorretos que você também escreveu? Como? Outros guias politicamente incorretos. Não, eu virei um Romero Brito da não ficção. Né? Escrevi aí o da América Latina, com o Duda Teixeira, escrevi o do Mundo, esse muito interessante, muito legal também, e o da economia brasileira. Esse até merecia uma atualização, né, Marina? A gente podia fazer junto aí. Porque o tema está na moda, o tema está cada vez mais aí quente, né? Com todas essas bobagens que o Lula está fazendo. Então, tem muito assunto bom ainda para fazer. Estou querendo fazer um sobre meio ambiente. Boa, sei que é um assunto que você curte, fala bem. Vamos trazer isso aí fala aí pra gente algumas coisas que você... Olha, a revista Economist, essa que falou do Alexandre de Moraes, dessa edição, ela deu um especial sobre plástico, falando, olha, o plástico é mais verde, mais sustentável do que você pensa. Um exemplo é a sacola, né? A sacola de plástico, se a gente for pensar bem, ela é o produto perfeito. É o produto perfeito, se a gente fosse imaginar, pensa bem, ela pesa 1 grama. Muito leve. Ela carrega 5 mil vezes o peso dela. Ela custa nada, é muito barata. Ela é reutilizável, é impermeável. E justamente esse, Adriana, é o problema, né? Porque ela é tão boa, é um produto tão bom, que a gente usa bilhões por dia, né? Por ano. E acaba que tem muito lixo, né? Esse é o grande problema dela, que é um problema grave mesmo. Mas a sacola de papel, que muita gente fala, não, é mais sustentável e tal, ela pesa 30, 40 gramas. Você precisa de 6 vezes mais caminhões para carregar a mesma quantidade de um caminhão de sacola de plástico. Emite mais carbono, 8 vezes mais carbono, é muito pior, né, para a natureza. E árvore de plástico, que tal? Porque a COP30 vai ter, viu? Derrubar um pedaço da floresta para fazer uma estrada, tudo muito bem-vindo. É tão bom o plástico que estão substituindo. Já aproveita e faz uma eco-árvore. Me mandaram aqui que o Dia Mundial do Livro é 18 de abril, então foi agora há pouco, só pra gente deixar claro aqui, o pessoal fica de olho perguntando pra gente na audiência. Boa. Eu acho que tá voltando o gosto pelo livro, tenho visto em alguns outros países, está virando comum agora se reunirem em livrarias para lerem juntos. Eu venho de metrô e muita gente vem com livro, né? Porque o celular não funciona no metrô, então, para se distrair, a galera lê bastante livro no metrô. E as pessoas querem se desconectar um pouco, né? A gente está muito viciado em computador, em celular, em rede social, então é uma forma mesmo, né, de fazer isso. Mas tem que ser livro bom, né? Acho que os escritores também...
Opa. Os escritores também, eles tentam escrever para o crítico, né? Muitos escritores, e não para o leitor. Então, às vezes, não é um livro que conquista a pessoa, né? E hoje está muito difícil conquistar a atenção de alguém, né? Tem na Amazon, Narlock, o pessoal está procurando aqui, não está achando. Tem, imagina, tem todas, bota no Google e bota aí na Amazon, vai Como achar. é a busca certa? Guia o nome do livro, né? Incorreto. O nome do livro, gente. Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, de Leandro Narlock. Já corrigiram aqui que não é dia 19, é dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro. Agora sim, então, essa data certa, puxa de vida. Desinformação, hein? Aqui Cuidado. é ao vivo, mas a gente, importante que corrige e deixa o nome certo. Mas tem a COP30 agora, então é um tema sempre muito quente, porque, né, se misturaram, né, a política e a meio ambiente, né, os assuntos relacionados a clima. A gente recebeu a Isânia aqui, foi Olha, ótimo. ela é muito boa. Ela é muito boa e ela falou de todo esse absurdo, né, da FUNAI, de todas essas entidades que dizem que estão aí para proteção indígena, né, das leis que a gente tenta, falando que é importante para eles trabalharem. Então, você fala bastante disso. Não, e a COP30, a Isânia é ótima, né, excelente. E esse personagem, né, o índio que não é de esquerda, ele é fora Oeste, assim, né, esse trabalho heróico da Oeste e de alguns outros canais, emissoras e jornais, a imprensa em geral, ela ignora o índio que não é de esquerda, né? Ela fala, se o índio não quer ouvir, se o índio não fala aquilo que o jornalista quer ouvir, a imprensa fala, não, esse cara é extremista, radical e sei lá o quê, né? Golpista, enfim, todos esses adjetivos bolsonarista, abjetos. Não tem nada pior que bolsonarista no Brasil hoje. E aí, pô, às vezes são pontos muito razoáveis, né? Eu já conversei com índios que eles falam, cara, eu quero cultivar na minha terra. Hoje o esquema de onde tem mineração, a Amazônia inteira tem mineração em terra indígena, né? Como acontece hoje, é o pior dos mundos, assim, é muito triste. Um garimpeiro ilegal, ele faz um acordo com uma tribo, né, com um cacique, e daí não tem nenhuma transparência, né? Se ele acha uma pepita enorme de ouro, o cacique não vai ficar sabendo. Ele dá uma parte pequena para o cacique não divide com o resto da tribo. Então é muito comum os meninos mendigarem com os garimpeiros, as meninas se prostituírem com os garimpeiros, e tudo ilegal, não tem nenhuma preocupação com sustentabilidade do garimpo, nada assim. Né? Por que a gente não faz como os índios do Canadá ou dos aborígenes da Austrália, que eles são donos, né? Eles têm ações da bolsa, da mineradora deles, é uma coisa regular. Seria perfeito, seria muito melhor, né, para todo mundo. Eles poderiam, enfim, usufruir da sua terra, coisa que hoje quem faz isso é o crime organizado. O crime organizado, que está indo para a Amazônia, né? Que está lá. Tá lá. As ONGs que não servem. É ridículo isso. No fundo, eu falo, toda essa legislação é para proteger o narco-estado. Sim. No fundo é isso. E a COP30 tá aí vai virar um fiasco, né? Tá, pelo amor de Deus, O presidente se demitiu, o diretor principal lá, ele pediu demissão. Tem aquela estrada lá que desmatou a Amazônia. Um o pessoal hotel, chega lá para estrelas. proteger a Amazônia, né? 200 milhões para a construção de um hotel. Água, R$17. Ah, meu Deus. Mas não falaram que os presidenciáveis, que era para dormir ao relento mesmo, tomar picada de mosquito, para ver bem como que é, que não vou esconder mendigo, nem a pobreza, que atravessem enchentes e alagamentos. Que convite bom, né? Não é? E o meu grande ponto, assim, afinal, para que serve, né? Para que serve bom ponto, a COP30, né? O Schellenberger, né? Aquele jornalista que falou muito da censura e tal no Brasil, ele tem um livro muito bom, o Apocalipse Never, em que ele fala assim, olha, isso é um encontro de narcisismo climático. Né, que é para líderes mundiais parecerem preocupados com o meio ambiente, parecerem descolados, tirarem foto lá com Macron, né, com Lula. Abraçando a árvore, saiu fotográfico amoroso. Mas o que tem de solução? Não tem nada, é só para aparecerem na foto, é narcisismo puro, né? Então, mesmo se desse tudo certo, se não tivesse esse fiasco, mesmo assim, a COP seria questionável, na minha opinião. E estão falando aqui no chat, não pode falar índios, tem que ser povos originários, tá? Então, por favor, aprender aí, já escreve o guia do termo correto. Mas o Narlock é o politicamente incorreto. Nós somos incorretos. Graças a Deus, que bom. Denegrindo dos índios, né? Só pra deixar a frase. Vamos girar tema, aproveitar um pouquinho mais o... Deixa eu só contar uma história rapidinho sobre por isso. Favor. Eu, uma vez, quando eu trabalhava no Jornal da Tarde aqui em São Paulo,
20 anos atrás, eu fui num presídio feminino. Aí tinha algum programa, no sábado de manhã me falaram, vai lá fazer essa reportagem no presídio feminino. Nossa. Daí a assessora de imprensa da Secretaria de Segurança me apresentou umas presas e falou, essa aqui é a reeducanda Joana, essa aqui é a reeducanda Maria. Reeducanda. E daí uma delas falou, reeducanda nada, eu sou bandida mesmo. É bom, né, quando tem umas pessoas assim no meio que jogam fora qualquer máscara, né, maquiagem. Ela não quer ser tratada de forma infantil. Porque parece, né? Criminosa, reeducanda. Boa. Narlock, queria ouvir de você um pouquinho, eu sei que você estava acompanhando nossa discussão sobre o escândalo do INSS, né? Como você está vendo essa situação? No que você acha que vai dar? Porque a gente morre de medo de não dar em nada, né? Algo tão grave. Pois é, tá com cara de que não vai dar em nada, né? Gente, se a Lava Jato acabou não dando em nada, né? Será que... Porque esse caso meio que eles dizem que era um pagamento regular, né? Um desconto regular. Mas impressionante, né? Como o PT, eu sei que vocês já comentaram sobre isso, eu não pude deixar de comentar como a esquerda, né, esses movimentos aí meio sindicais e tal, conseguem até tirar dinheiro de aposentado. De gente que ganha um salário, tem lá 30, 40 reais descontado. E é impressionante como isso cresceu, vocês devem ter mostrado nesse governo, né, de 2023. Mais da metade de todo o dinheiro saiu. Os descontos, é aquele mapa? A gente resgata? Você acha que vale a pena? A Mirella consegue colocar pra gente mais uma vez? A gente vai separar aqui aquele gráfico do INSS dos descontos que iam acontecendo. Era um desconto de 60 reais aqui. De 20 a 50 reais. 20, 30 ali. Isso agora, aí, ó, que foram somando em bilhões, né? Gente, não só tem... um breaking news aqui, estou recebendo a notícia que Sebastião Coelho deixou a defesa do Felipe Martins. Ele postou um vídeo hoje cedo. A gente já vai trazer a informação completa aí. Ele deixou porque ele acreditava que não ia ser aceita a denúncia pela falta de provas, né? Ele acreditava mesmo, e a partir do momento que foi aceito, ele falou assim, que estamos numa guerra e que eu vou ser mais atuante nessa guerra, na trincheira, não sendo mais uma estratégia. Talvez até para preservar o Felipe, né? Esse homem é muito honrado, né? O Sebastião Coelho. Então, eu acho que ele virou uma figura perseguida nessa história toda, assim como o Felipe Martins. Então, eu vejo como mais enfim... Uma proteção ao Felipe. Sim. E é estranho ser advogado numa circunstância dessas, né? Porque a sensação de que você está participando de um teatro, isso que você está sendo o palhaço ali do teatro, e levando a sério um julgamento desse, né? Será que numa dessa o melhor mesmo seria não apresentar defesa? Então eu não quero participar desse circo, né, dessa falsidade toda. Traduzindo as palavras, né? De volta ao nosso tema, então, ao gráfico lá do INSS, agora, então, é roubar velhinhos. E para comprar carrão de luxo, né? A gente não comentou antes, mas na casa do presidente é Rolls Royce, Porsche, carros caríssimos, meu Deus. Como que alguém rouba um velhinho, né, e consegue andar com um carro de luxo por aí se sentindo bem? Pois é. Não é? E é engraçado, né, que a pessoa pensa, não, mas é 30 reais por mês. Mas pensa que o INSS paga R$1 trilhão por ano, o maior pagador do Brasil, né, como uma colunista disse. E agora tem que ir atrás dessas contas, né? Essas associações, vamos reter esse dinheiro e fazer esse dinheiro voltar por INSS. Só que quem que vai pagar? Quem vai pagar? Nós. A gente vai pagar, prepara os bolsos. Mais 8 bilhões aí de dinheiro. Quanto que o Theo já estava devendo? Eu já tô fazendo 3 programas por dia aqui na Oeste, já vou pedir aí, se tiver mais algum, eu topo também. Vamos fazer mais programação. O primo pobre falou que a gente tem que ter muitos bicos aqui, Estou topando aí. Eu já tenho minha tiara aqui de rainha que o Piva deu, perguntaram se o Piva tá de férias. Tá, não, em breve ele de volta. Vou fazer também festinha de criança, princesinha. Olha só. Pois é, Narlock, quer encerrar esse assunto que eu queria puxar outro com você, então, do INSS? O que você acha? Vai ter consequência? Que consequência pode ter? A consequência vai ser a gente pagar? Mas assim, vamos, eu sei que aqui, não sei se os leitores vão concordar, mas foi uma atitude do Lula até razoável, né? Pelo menos demitiu todo mundo, não ficou encobrindo, né? O que a gente não fez nada, o cara se demitiu, né? Narlock. Não tinha o que fazer. Ele se demitiu. Imagina se ele não faz isso, o tamanho da crise instalada. Foi a CGU com a Polícia Federal que afastou do cargo, e aí o presidente foi lá e se demitiu.
O Lula não fez nada. O Lupe já foi para a linha de frente tomar E o as Lupe balas. disse, quem colocou ele lá e se responsabilizou sou eu e continua no cargo. O Lupe deveria sair também. Uma das entidades que foi afastada agora por conta desse esquema de corrupção é do irmão dele. Sim. E as outras são todos aliados do PT, gente ligada diretamente a ele. Tá bom, já me convenceu, Não, tudo bem? Nada, completamente, imagina, e a gente legal viu provocar a Marina. Né? A Marina Você tava com saudade de provocar, acho que ele foi para ver você. Hein, Marina, a gente viu o pulo no governo Lula, né, que você mostrou também, né, porque é um escândalo que já vem uma roubalheira acontecendo há muito tempo. Não, e ali em 2024, o TCU mandou pro INSS o seguinte, olha, esses descontos são ilegais, eles são automáticos. Sabe como é que acontece o desconto? A entidade manda para a Dataprev diretamente o nome das pessoas. Ele falou, não, precisa de uma assinatura do velhinho, uma assinatura eletrônica dele dizer de acordo com isso, porque o caso ficou tão escabroso e o número de denúncias tão grande, multiplicou, que o TCU mandou parar. O TCU mandou parar e eles ignoraram. Ignoraram o TCU? Ignoraram. Não, e o Lula está muito complicado com essa situação porque envolve questões fiscais, né? O Tesouro já agora com dificuldades para arrumar recursos para indenizar esses 8 bilhões de reais. Mas isso aí é só a gente, né? É quem tem problema é o Lula, aqui, né? o problema é o nosso, criminal também e político, porque imagina, ainda por cima, envolvendo idosos e pessoas com deficiência. Não, e vamos contar que não é a primeira vez que o PT faz isso, né? Tem os escândalos de fundos de pensão lá do Correios, nos governos atrás do PT. Os fundos de pensão todos acabaram, aposentado, né? Que se ferrou, teve que pagar 1/4 do salário para cobrir o rombo dos Correios. Teve uns escândalos também, se eu me lembro bem, de imóveis, né? Que eram que os sindicatos estavam vendendo, facilitado para as pessoas e não teve apartamento nenhum entregue depois. E teve também o caso do Pimentel, né, no governo de Minas Gerais, que o cara pegou consignado para ele, né, para o governo. O cara chegou lá, tem uma dívida. Isso é um absurdo. Não, esse é inacreditável, gente, só para vocês entenderem. Qual, hein? O aposentado em Minas Gerais, no governo Pimentel, do servidor, PT... Né? O servidor, né, e que estava aposentado porque ele pegava, o servidor público, ele simplesmente autorizava, ele pegava um crédito consignado, aí o que o governo fazia? Ele desconta, né, o desconto em folha vem automaticamente, por isso que a taxa é mais baixa, porque o banco tem a garantia de que vai receber. Só que ele não repassava para o banco, aí você ouviu. Os velhinhos tudo e os funcionários públicos negativados no banco, porque o Estado descontava o dinheiro do salário do servidor público e não mandava para o banco, embolsava a grana do servidor. É isso que aconteceu. Isso que o Zema pegou quando encontrou lá. Essa é uma das maiores aberrações que eu já vi acontecer. E como é que tá o Pimentel? Tá preso, gente? Esse dia tá preso. Procura aí, o Pimentel tá preso depois de ter roubado. Acho que vai assumir o INSS, hein? Vai ser o... já a gente vê ele assumindo. Tem currículo. Tem currículo para assumir o INSS. Sabe o que eu queria perguntar para o Narlock também, que eu sei que é um assunto que você costuma tratar aí com muita competência, sempre bom ouvir você falar, porque todo mundo fica acompanhando, né, essas decisões, Alexandre de Moraes, os abusos de autoridade, virou assunto internacional agora que a gente sabe também, o nome de Alexandre de Moraes já circula por outros países, especialmente Estados Unidos. Como você vê uma possível saída para essa situação de um ministro do Supremo? Você já escreveu sobre impeachment, acredita que algum dia essa medida possa ser uma opção mesmo? Olha, difícil, viu, Adriana? Eu conversei bastante com o Marcília, né, que estava aqui sobre isso, e ele mesmo não vê muita solução. Porque, vamos lembrar, o processo de impeachment, ele é possível para ministros do STF, sim. Mas quem dirige processos de impeachment é o presidente do Supremo, né? Ele vai ao Senado, como aconteceu lá com o Lewandowski, no impeachment da Dilma e tal. Então, esse processo vai ser dirigido pelo STF. Será que vai acontecer? Eu acredito que, bom, impeachment é um caso político. A gente já tem motivos para impeachment do Barroso, né? De todos eles, do Gilmar Mendes, diversos, né? Esse caso da CBF, absurdo esse caso da CBF. Do Alexandre de Moraes nem se fala, do Toffoli nem se fala. Então, para metade, digamos, ali dos ministros, a gente já tem motivo para impeachment. Mas o impeachment é um processo político.
né, ele é um processo que depende da pressão política. Então, só a partir de 2026, se a gente tiver algum Senado mais corajoso, não esses, desculpem o meu francês, mas esses bunda moles que estão aí no Senado hoje, que daí sim a gente pode pensar em alguma coisa assim, né? Ainda assim vai ser difícil, mas é importante votar para senadores que tenham coragem em 2026. Não, né? acho que a pergunta tem que ser estados. uma só, né? Você é a favor ou contra impeachment ministros do STF? Ponto. Tem que ser uma pergunta única. E aí, gente, a gente vendo aí, ó, por exemplo, quem tá abraçado com o ministro Barroso, pega as fotos, vamos lá. Quem dá beijinho ali na careca do Moraes, né? Essa turma toda que canta junto e tal, não dá, né? Os votos do PL da urgência da anistia. Mas nós aqui vamos relembrar todo mundo. Fica aqui com a gente que a gente vai ajudar vocês. Estamos aqui, somos profissionais. Ajudar todo mundo a entender quem que vai estar a favor do impeachment e quem não vai estar. Um beijo grande, Narlock. Boa quinta-feira e já estamos te esperando de volta, hein? Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns aí à Revista Oeste. Quem ainda não assina, assinem que vale muito a pena. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste.